A série já começa a decorrer e ele mora num mundo em que não há ninguém. Há uma que é de comédia que eu só vi um É episódio. essa? Faz uma espécie de homenagem àquele filme da bola, em que, mas no caso dele tem várias Sim, bolas. É sim. isso? Faz cruzes em cidades. Eu estive aqui Mas descobre e, logo uma mulher ao final do primeiro ou segundo episódio, não é? sim, Ah, então é descobre essa. mais uma pessoa. A certa Mas altura estão quatro pessoas. Só que é um mundo. Eu gosto de especular como seria a minha participação num mundo assim. Mas mais num mundo violento. Normalmente quando. vamos pintar este cenário. Pinta para aí, ó Roberto. Pinto, mas humoristicamente. Acontecia um fenómeno qualquer, fica ao critério de quem nos estiver a ouvir. Não Pode... é bem assim. Porque essa premissa inicial transforma logo o iniciar de qualquer história. Porque, vou-te dar um exemplo, se foi uma vacina, é uma coisa. Se foi uma infecção em que há só zombies, é outra. Se está a haver guerra, é outra. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Um cenário absurdo. As farmacêuticas criam uma espécie de vírus. É um vírus que Eu acho que funciona se acontecer amanhã, na nossa cabeça. Agora, estamos aqui a especular. Amanhã, às 3 da tarde, sabe-se a acontecer uma coisa que tu vais contar, mas essa coisa teve que acontecer para aí um mês antes. o vírus mata toda a gente que não se passou dos cornos na última semana. Ok? Tipo, não se passou, tipo, não se irritou, Não se irritou. mas tem que haver uma percentagem de irritação. E Obrigado isso, por me dares isso, esse mundo, porque eu isso nesse mundo depois, estou super vivo. primeiro é como essa série, vais perceber que estás sozinho, afinal não estás, e vais perceber que os sobreviventes são sobretudo humoristas, porque o humorista tem tendência para a irritação. Ok, ok, ok. Estou a gostar, estou a gostar. E nessa escala, como tu disseste, de irritação, tu és um gajo muito irritado, mas há uma escala de irritação, e depois percebes que há um gajo que ficou quase morto-vivo porque a irritação dele não era suficientemente forte. Podem infectar as pessoas a ficarem mortas-vivas. Não, acho que não. A indústria farmacêutica não pensou muito bem nisto. Tu estás a saltar para a página 300. Este início todo, eu preciso saber mais coisas. Que velocidade é que aconteceram as coisas, porque eu quero perceber também qual vai ser a minha percepção e o que é que eu vou fazer. Aquela expressão que se usa em publicidade, um contágio 360. A doença passa-se pelo ar, pela água, por tudo e mais alguma coisa. Não há forma de, como é que nos salvamos? Não nos salvamos. A única forma é, a doença já está aí por todo o lado, ter-te irritado naquela última semana. Isso também as notícias estão a acontecer no momento. Se durante uma semana, se tu não te irritares, morres, não é? Não é isso que tu dizes. Segunda-feira começa a morrer muita gente, ou não? Então as notícias começam a sair na segunda-feira. Então, não dá para prever, é um bocadinho como o Last of Us. Uma espécie de efeito retroativo. Tu não te vais irritar a partir do momento que tens a doença. Tens de ter irritado. Quando tens a doença, a irritação funciona como uma espécie de sistema imunitário. Estás a perceber? Ok. Então, mas como é que ficam as pessoas que não se irritaram? Morreram. Depois podíamos explorar a doença. Morrem logo, demora um bocado a Mas diz-me uma morrer. coisa, temos de fazer muita percentagem aqui, Roberto, isto interessa-me, que é, Portugal tem 10 milhões de habitantes. Dos 10 milhões de habitantes, quantos sobreviveram? Estamos a falar de uma escala de 10 mil pessoas. É o número de humoristas. Se considerarmos que há 200 Opa, mas na tua humoristas, cabeça há muita gente que é humorista, na minha cabeça há outra, percebes? e então podia haver uma escola. Por exemplo, o cenário era este. Pensavas, olha, sou o único sobrevivente. Aconteceu o mesmo cenário que essa série, não me recordo o nome, mas acho que Ok, então eu vou-te dizer o que é que eu faria. A vais primeira começar a coisa que eu partir fazia... coisas, etc. Não, eram E 9h30 e o café não abriu. Há aqui yeah, qualquer coisa. O outro também não, o outro também não, o outro também não. saías pelas ruas do Normalmente, Porto, não vias ninguém, se calhar começavas a ver alguns cadáveres, sem sim, primeiro movimento. ligava aos meus amigos, ia ligando a ver se alguém atendia. Havia comunicação, já não Yeah. havia. Havia. Não te sei dizer, eu não escrevi o guião todo. Isso é muito importante, percebes? Porque senão passava 1h30 a ligar a todas as pessoas que eu conheço até ver quem é que está. Podíamos criar aqui uma espécie quase de sketch da vida real. É, falhando todas as comunicações, vou recorrer a um método antigo, que é mandar pombos correio. E tu, como é que se treina um pombo correio? Estavas no meio de uma praça a meter mensagem para o pombo correio. Olha, deixa querer que isto chegue ao destino. Temos carros, ok? Tendo carros, com um correio, uma pessoa dá de les a les, em 7 dias dá a volta a Portugal, até Mas encontrar uma pessoa. este é o primeiro cenário. É aquilo que tu fazias na tua primeira imagem do mundo, que é um mundo em que és apenas o sobrevivente. És o único sobrevivente. Tentavas chegar ao contacto com os teus amigos, A imaginando primeira que, fase é sempre familiares, amigos, tentar ver o que é que se passa. imaginando que não conseguias, por uma razão ou por Nada. outra, Mas é imaginando que não isso que conseguias estou-te a dizer. Mas é qual isso que era a estou-te a primeira coisa? dizer. Não conseguias entrar em contacto com ninguém. O que é que fazias? Porto está por minha conta. O que é que tu fazias no Porto? Pá, primeiro, a primeira coisa que eu fazia era partir uma moto qualquer, agarrar uma moto qualquer e dar uma volta ao Porto assim rápida de 3 horas.
sempre a apitar, a ver se alguém vinha à janela, a passar E tu pelas ruas principais. começavas a pensar, porra, isto sem turistas faz-se bem, não é? Faz-te muito bem. Se fossem duas pessoas, eu e outra. É a primeira fase. A segunda fase era encontrares uma pessoa e, por exemplo, podias encontrar o João Pedro Pereira. Encontravas o João, olha, este gajo somos os únicos. E depois, uns dias mais à frente, encontravas, por exemplo, o Iggy. O Iggy talvez o encontrasse antes, porque eu ia ligar logo, era uma das primeiras pessoas que ia ligar para Mas mim. ele se calhar ficou tão atónito com a situação, estava a viver a mesma situação que tu, bloqueou, paralisou. Epá, toda a gente morreu à minha volta. Não, mas ele é Cusco, sabes? Ele já devia ter mais informação que eu. Ele também se irrita ou não? O Iggy. Irrita. Irrita, ok, então Sim. entra na equação, pode sobreviver. Mas chegava a um ponto em que as pessoas que encontravas vivas eram só humoristas, era o João Pedro Pereira, o Iggy, sei lá, o Pedro Mata. Há aqui um padrão. Afinal, só sobreviveram humoristas. Então, depois, a certa altura, dizia assim: eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho uma certeza: o Bill Burr está vivo. Vamos ter com o Bill Burr para os Estados Unidos. O que podia acontecer é, parte disto ou não, alguém que consideravas humorista, percebias que ele tinha morrido. E esse, então não é humorista, se calhar, por exemplo. Sim. Ou o contrário, ao contrário, o humorista que eu não gostava nada estava vivo. Yeah. Sabes? Pá, nunca se sabe. Mas o mundo só com humoristas não é um mundo que eu gosto muito. Pá. Imaginando que querias continuar a fazer aquilo que fazes, stand-up, o teu público era apenas, unicamente, humoristas, não havia outra forma. Já é o público que eu me preocupo mais hoje em dia, por isso já vou meio treinado. No mundo atual, tu tens escolha, não é? Há a possibilidade de entrar em elementos que não são humoristas. Neste mundo, como é que se chamavam aqueles filmes em que estavam uns gajos e era um gajo morto e o gajo andava sempre. Eram filmes para aí da década do final do. Fim de semana com o morto. É isso. E às tantas, epá, eu preciso ter na plateia gajos que não sejam humoristas. Pegavas nos mortos que estão na rua, sentavas. Epá, preciso de uma pessoa normal. Estou farto de fazer uma para humoristas. Nesse mundo em que tu estás a fazer. Começaste a pedir detalhes. A única coisa que eu inicialmente queria saber é quais seriam as primeiras coisas, percebendo que tinhas seja o Porto, mais tarde o país ou o mundo, o que é que tu farias? O que é que tu farias com essa liberdade? A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar alguém. Passos para encontrar alguém. Passam por família, amigos, zonas conhecidas e depois começar a lastrar. Copiar a própria série. Ir num carro que faça muitos quilómetros, numa lata de tinta, para começar a fazer X a dizer eu estive aqui. Estive aqui e estou no Porto. Vai lá ter. Uma coisa assim. Uma próxima fase que é: será que eu quero que venha toda a gente ter comigo? Eu já na vida, em cada 5 pessoas, em cada 7 pessoas, 2 irritam-me a um ponto em que eu não posso estar. Eu estar a fazer uma cruz a dizer vem ter comigo. Se conseguisse chegar à conclusão de que a doença, tu foste salvo por essa irritação, de alguma forma tens de agradecer a essas pessoas que te irritam numa base diária, vá. Já é genético, eu acho. Dava-me para pensar assim, quando eu desse conta, ok, isto vive quem se irrita muito. Eu já sei que há 6 pessoas, 7 que eu conheço, estão vivas. Logo vou contactá-las diretamente para ver, ou vou ao sítio onde elas moram, ou vou ver, tentar encontrá-las. Pensando melhor nessa premissa, isto não podia criar aqui algo de paranoico, partindo do princípio que descobriam que aquilo que vos salvou foi a irritação. Supondo que a doença demorava um bocadinho de tempo até matar as pessoas, vou ter que me continuar a irritar. E essa era a tua jornada. Era a tua jornada. Eu tenho tanto medo da doença, eu tenho de arranjar formas de me irritar. E como é que tu te irritas? Já é uma premissa já mais profunda. Como é que tu te irritas num mundo em que quase toda a gente está morta? Não há pessoas que estão irritadas. Oh, Roberto, não te preocupes com isso, que eu estava sempre vivo nesse momento. Sempre. Tinha 172, já só me arrastava, já nem pernas tinha, sabes? Que eu para me irritar, pá, vê as pedras da calçada. Eu fartei-me de rir no último episódio, no podcast do João Pedro Pereira. Já tinha percebido, mas acho que ali foi o exemplo manifesto. Já foi contado várias vezes no Eduardices. Tu tens muita graça quando estás irritado. Sim, as pessoas, mais para os humoristas adoram me ver irritados. Aquilo que tiveste a dizer até agora faz sentido. Nesse mundo tu descrevesses, eu sou presidente do mundo. Eu e o Bill Burr é vice, sabes? Só que está sempre irritado com tudo também. Não, e o Larry David, muito judeu como CEO, um bocado como o mundo, estás a ver? O Bill Burr, aquilo que me parece é que ele está a tentar refriar essa raiva, já não é tão raivoso. Mas o instinto está lá, e se essa doença realmente mata por aí, ele não morre, te garanto que não morre, porque ele tem muito vulcão lá dentro.
Quem tem o vulcão lá dentro... Já dissemos tanta coisa e acho que não dissemos quase nada, mas é o propósito destas conversas, não vamos chegar a lado nenhum. Isto é apenas para a gente andar aqui. Não é encontrar o sentido da vida, mas é perceber que isto, no fundo, não tem sentido nenhum. Eu estava-me aqui a recordar de algumas palavras recentes do Ricardo Aruz Pereira, que estava a dizer que é impossível fazer humor quando estás irritado. É válido para grande parte dos humoristas, mas depois há um grupo de humoristas em que, e nesse grupo é preciso dividi-los novamente, pelo menos em dois grupos, é aqueles que funcionam bem com raiva, e depois há outros ainda mais raros, atingem a perfeição com a raiva. Quanto mais raivosos estão, mais articulados ficam. Eu gostava bem mais, isto não é uma crítica, tenho sempre medo de falar do Ricardo, mas eu gostava muito mais do Ricardo quando o Ricardo não era preciso naquilo que comenta. Quando especulava sobre o humor. Sim. Tem fechado portas a coisas... Okay. Há humor que é humor irritado por natureza. Woody Allen, humor judeu, aquele chamado, considerado o humor judeu, é um humor que parte sempre de angústias. Eu acho que o humor do Woody Allen é um gajo que vai a todo lado. Está mais na esfera do paranoico. O humor judeu é aquele humor da pessoa estar sempre irritada, tudo o chateia, é o vizinho, é o irmão, é o... Quando pensas em irritado, talvez a figura mais recente talvez seja o Bill Burr. O Bill Burr, mais atrás talvez o Andy Kaufman. Se bem sim, que o Kenasin, o... Sim, esse é um exemplo. E depois há um gajo que eu vi um documentário... Bill Hicks. Sim, mas há um gajo... Mas mais tipo... Há um gajo que depois até se tornou verdadeiramente ativista, ajudou muito em vários casos de pornografia infantil nos Estados Unidos. Foi ele que começou a... Eu não me recordo o nome dele, eu sei que ele ainda está vivo, é da cena de Boston. Há um documentário pesadíssimo, das coisas mais pesadas que eu já vi. Toda a gente está a falar dele. Ele era um comediante muito especial, que ele às vezes atirava-se para o crowdwork. Quanto mais irritado estava, mais inteligente ficava. E aquilo era tipo um ciclo, ficava mais afinado, mais aguçado. E só descansava quando não é bater na pessoa, é desfazê-la em pó, mas de forma humorística. A grande estrela do Kill Tony hoje em dia, o William Montgomery, que acaba por fechar todos os podcasts do Kill Tony. Para a malta que está a ouvir, se não viram o Kill Tony e gostam muito de stand-up, vejam que é muito giro, completamente diferente. E nós até devemos falar para a frente, acho eu, mas vamos emular um bocadinho isso no ferro, porque adoramos o formato, e o formato neste momento é necessário. O Will Montgomery já tem uma cena que está afinada a um ponto, que é ele chatear-se com coisas. O Tony já lhe dá uma catchphrase, que é para ele se começar a chatear. E quando ele se está a chatear, aquilo é tão já trabalhado dentro do improviso, foi ele chatear-se uma vez, sabes, dele mandar berros, até a banda já entra com entusiasmo e a acompanhar a irritação dele, percebes? Então tudo já acompanha, isto para te dizer que se ele disser assim, no momento em que estás irritado, é muito difícil tu criares humor, se é isso que o Ricardo Aruz Pereira quer dizer, eu posso pensar sobre isso e dizer, talvez. Em grande parte eu concordo com ele. É muito mais difícil fazer humor irritado, estando enraivecido, do que não estando. Aquilo que ele não pode negar é a existência de certos humoristas que o consigam fazer. Até se tornam melhores quando estão irritados. Chegada à altura de começar... Não podemos sempre fazer à manha tudo o que ele diz. É chegada à altura, já somos homenzinhos e há coisas que... Meu amigo, tu só estás a ver um lado da questão. E eu acho que isso ficou muito claro no podcast onde ele foi com o Bruno Nogueira. Bruno Nogueira, não é bem assim. Ele faz conta que não ouve e segue. A raiva pode acontecer uma de duas coisas. Podes petrificar diante da raiva ou então ser o início, é um rastilho para te tornares outra coisa. O início de uma metamorfose. E ele só está a ver o lado da paralisação, que é isto que acontece. Por acaso motiva. Voltamos ao início deste pequeno tema, que é... Eu gostava mais dele quando ele não fechava a opinião sobre o humor. Eu sou da escola dele, da ideia que o humor é muita coisa. Pode-se especular de muita coisa, pode-se entrar em muitos ângulos. Tu estás a dizer não dá e falar sobre o humor, tens de ter muito cuidado. Dá sempre, o humor dá sempre. O humor é sempre outra coisa, é como a poesia. Também não gostei como ele defendeu a Joana em relação às críticas. Por exemplo... Estás a falar de... Quando foi aquela situação que ela se chama a pequenina, esqueço-me sempre do nome dela. Joana Marques. Sim, Joana Marques. Não gostei a maneira como ele a defendeu. Ele tem que perceber que, por mais que ele goste da Joana Marques, a Joana Marques tem 30 anos a fazer bashing. Só a única coisa que a Joana Marques fez na carreira dela, no humor, foi fazer bashing. Eu, pouco mais fiz que isso. Está bem? Por isso até me identifico com ela. A questão é,
há pessoas que não vão considerar isso um grande humorista, porque está limitado a um subtema do humor. Para mim o humor é muita coisa. Ele veio defender, a dizer, as pessoas levam muito a peito porque ela faz muito bem aquilo. Não é só isso, Ricardo. No caso dele, há aqui várias coisas que me estão a fazer confusão, Olha que ele mas ouve-te muito. Olha que ele ouve este podcast sempre, ouvi dizer. estás a dizer de forma irónica, mas é engraçado porque os humoristas, não sei se movidos pelo ego, mas são omnipresentes. Pessoas que, Absurdamente omnipresente. vou dizer algo assim, Salvador Martinha é, não digo o resto, e agora Sim, fica a sim, sim, sim. dúvida. Houve cada vez mais. Antigamente não chegava a ninguém, não é que chega alguém Mas agora. espera aí, antes de concluir, nada contra o Ricardo Luz Pereira. Nada, nada, nada. Ele é, ou melhor, tem alguma coisa, caso contrário não falava. Também é preciso começar. Eu reconheço-lhe o valor, eu tenho os livros todos dele e Certo, reconheço. eu já defendi coisas no humor que hoje em dia considero essas coisas que eu defendi um erro do humor. Pá, isso uma pessoa pode estar sempre a mutar a ideia. Mas a Nada culpa, contra ele. eu não vejo a culpa nele. Eu acho que a culpa está na maioria dos humoristas que recebe tudo o que ele diz como se viesse do além. É preciso, Sim. da parte dos humoristas, começar a haver aqui um espírito crítico. A nova geração não vai por aí já. Se calhar não apanha do Ricardo Luz Pereira, apanha de outros. Eu acho que está a faltar Sim, aqui uma sim. espécie de espírito crítico. Alguém está no topo, ele está a fazer assim e é só assim. Se o João Pedro Pereira está a resultar e ele é um bom humorista, aquilo pode resultar apenas para ele. Para os outros pode não resultar. É a mesma coisa para ti. Um gajo estupendo a fazer crowdwork. Agora não vai toda a gente fazer crowdwork porque, ou se quiseres fazer crowdwork, tens que arranjar uma forma nova de fazer crowdwork. Mas por acaso, com as pessoas, os humoristas, quando vêm a mim lá no ferro, vão fazer crowdwork. 99,9% do que faço no espera aí, ferro é crowdwork. antes de fechar, e para fechar a ideia, para ficar claro, nada contra o Ricardo Luz Nada, Pereira, nada, nada. é mais contra os humoristas que recebem, seja eu digo do Ricardo Luz Pereira porque é aquele que se tornou uma espécie de porta-voz. Os humoristas, bem ou mal, nestas questões ou não dizem nada ou citam Ricardo Luz Pereira. É que o Ricardo é um bocado o representante. É o santo padroeiro do humor, não é? Sim. É quem dá Mas a há missa. coisas que ele nem ele é muito bom, sabe muito, mas há coisas no humor contemporâneo que ele nem sequer sonha. Percebes? Evoluções que o humor já está a ter, que ele nem sequer ainda apanhou. Não é a questão do apanhar ou não apanhar. É que há aqui uma coisa, se tu fores ver a obra do Ricardo Luz Pereira, seja nos autores que cita, seja naquilo que escreve, ele vai a muito lado, mas há sítios que ele não vai. E ele não vai, por exemplo, aos marginais. Seja na literatura, seja aqueles que saíram do tom, aqueles raivosos, aqueles que foram espremidos, aqueles que foram postos de lado, ele não vai a esses. Há aqui muita coisa, seja nos poetas, seja nos filósofos, seja nos Sim, sim. humoristas. É esta malta que, por uma razão ou por outra, não estava alinhada, também fizeram humor, também fizeram poesia, também fizeram filosofia. Por que raio é que não aparece no discurso desta e daquela pessoa? Por acaso o Ricardo ainda vai tendo no discurso Mas- pessoas fraturantes? Diria assim. Não sei, acho que sim e não. Talvez um caso mais, não estando aqui a disparar, parece que estou louco e a atirar para todo o lado, mas, por exemplo, no discurso vá mais calão, caralho, foda-se, etc, etc. Outra forma de perceber se um comediante é beto ou não é beto. Como é que eu ia dizer? Humor clean, Clean, a mas limpar. conselhos. Isto não é de bom tom, isto é feio dizer. E isto sai naturalmente. E hoje é engraçado, como a maioria dos humoristas tem podcasts, em stand-up, como é uma coisa mais polida, ou no projeto, no podcast, vai acabar por deslizar estes tiques que nós temos. Aquilo que nós Óbvio. somos vai saindo de uma forma mais ou menos natural. E isto faz-me cada vez mais confusão. Um sinaleiro de linguagem. Cuidado com essa linguagem. E ver figuras, por exemplo, às vezes o Ricardo Luz Pereira, e às vezes a citar, por exemplo, um autor francês, o Rabelais, quando o Rabelais é a imagem contrária àquilo que ele está a defender, o Rabelais tem páginas a adjetivar colhões. O colhão não sei o quê, o colhão não sei o quê. Um exercício experimental. E aqui faz uma confusão, seja o Ricardo Luz Pereira, seja o Pedro Mexia, de tu podes fazer isso, mas desde que não saias de tom. Desde que não haja um caralhinho, desde que não haja um foda-se. Epá, calma. Sim. Cada vez faz-me mais confusão. E no sítio onde ele está, deve ser um bocadinho também defesa. É defesa, mas há uma multiplicidade de vozes e há coisas Não é que não defesa, podem- é proteção. já foi incutida desde nascença, percebe-se, seja no Ricardo Luz Pereira, seja no Salvador Martinha. Eu não estou a dizer para eles fazerem outra coisa. O que eu estou a dizer é que não saltem de vez em quando com esta do bom tom, assim é que é. Assim é que é para ti. Porque há outras formas de fazer isto. A primeira decadência do Bill Cosby antes de... Por acaso até foi tudo seguidinho. Foi quando ele
quando ele estava a dizer, ele dava TED Talks e estava a dizer a adolescentes de raça negra, eles andarem com as calças ao fundo do cu, estava a fazer com que a raça deles fosse menosprezada em relação à raça branca. Pois, percebes? Tipo, está a dizer aos Yeah, adolescentes yeah, yeah. puxem as calças para cima e depois vai saber e ele anda a meter drogas no. Mas isso é a história de todos os puritanos. A maioria Yeah. dos puritanos, que se insurgem às vezes por coisa de nada, mais tarde ou mais cedo, ei pá, este gajo tem uma biografia bué da negra. Normalmente é isto. É alguém que está a recalcar aquilo que realmente é. Eu não queria estar a citar nomes e andar para trás e. Eu interrompi-te aqui com vários à parte e ias para algum lado, Sim, já sim, não... sim. Mas a cena que aconteceu a Diogo Faro naquela cena da passagem da pandemia foi icónica para mim. Foi, eu acho que foi icónica a vários níveis. Foi icónica para ele, Sim, mas foi icónica, é quase como se fosse uma espécie de barómetro dos tempos. O que é que aquilo já prova? viste Diogo Faro? Ainda dizem que não serviste para nada, estás a Mas ver? eu acho que, espero não morder a língua, é talvez o humorista, menos humorista, mais interessante de todos. Ok, Por ok. aquilo que ele faz. Esta coisa que ele fez, se fosse bem feita, até podia ser uma espécie de performance do Kaufman. Se ele Sim, tivesse, sim. se ele fosse realmente um humorista, que tivesse mesmo a fervilhar o humor, Ora, isto ter sido tudo manipulado, isto era muito giro. Dava um documentário que toda a gente fazia de rénia. repente aparecia um documentário, e agora fugiu-me o nome, o Sacha Baron Cohen. Isto é uma Sim, cena digna de Sacha Baron Cohen. sim, sim. Ou do, como é que chama aquele, que agora também fala-se muito, esqueci-me sempre do nome dele, que até tem uma série com o nome dele. O Sacha Baron Cohen, que é uma Agora. cena. Eu não quero irritar, já me irritei aqui várias vezes, é sinal que também sobrevivia. Sobrevivia, sabe? Fala-se muito do humor político. Eu acho que o humor político, pelo menos em Portugal, é uma farsa. É uma farsa no sentido em que nem chega a ser humor, nem chega a ser político. Nem falo na política a sério, nem chega a ser humor. Humor político. Estava para abrir um debate. O humor político está mais do lado do Sacha Baron Cohen, de vamos aqui apresentar a América e agora vamos esticar isto até. O humor político não é se dermos mais um passo à frente, vamos irritar as pessoas. Isso não é humor político. A sátira é puxar esta merda do avesso e depois logo se vê. É aquilo que o Sacha Mas uma Baron coisa Cohen. é humor político, outra coisa é humor sobre política, que é o que faz o Ricardo Escudeira. Eu acho que ele não faz humor sobre política. Eu acho que ele faz. Com políticos. O que ele faz realmente é humor sobre temas quentes que versam a política. Onde é que a esquerda falhou nos últimos 20 anos? Como é que é possível que um país, o trabalhador vai sendo penado ao longo dos anos, ganhava-se mais há 20 anos do que se ganha agora? O que é que aconteceu com isto? O que é que aconteceu? É claro que não sei se dá para fazer humor com isto. É como o Sacha Baron Cohen, deixa-me lá ver o que é que está podre aqui na América. Oh, Roberto, mas obrigado também por termos ter sido no nosso um episódio comigo, que eu e as pessoas que te ouvem percebemos que tu estás aí, pá, tu estás passado com o Ricardo Escudeira. Te empurrou lá na cantina da RTP, Não, pá, não não, sei o que é que eu estou aconteceu. passado. As últimas vezes que o Ricardo Escudeira falar, foi das primeiras vezes que eu digo assim, que o meu cérebro me diz assim, estás a ficar velhote. Sabes? Há tipos de humor, quando ganham ali tipo um verniz de educação, epá, deixa de ser humor. O humor político é um deles. Tu não podes ser educado se quiseres fazer humor político. Há um ponto a partir do qual aquilo estala. Uma conversa de chá, não estás a receber ali os políticos na tua casa. Exemplos, vá, ditos atuais, mas se recuares, era assim que o humor político era. Eu vou expressar isto de forma engraçada e se calhar amanhã perco a cabeça. Sim. Tu estás em conversações para ir a trabalhar para a TV e o que é que se está a passar? Não, não, Conta-me. não, não, não. Não me irrita é esta confusão, seja o Ricardo Aruz Pereira. Eu digo Ricardo Aruz Pereira porque ele é a porta-voz de algumas ideias. Os humoristas acatarem tudo o que se diz. Não terem um espírito crítico, isto é algum de fundo de verdade. Mas daqui para a frente, isto tem aqui várias linhas. Se tivemos aqui 30 minutos à volta disto, eu acho até que quando os humoristas, quando opiniões externas aos humoristas vão modificar as ideias que os humoristas têm, é mau sinal. O humorista que eu conheço mesmo bom, genial, aliás, o Ricardo Gervais diz isso, e acho que já falámos disso aqui. O Ricardo Gervais diz, qual é que é o melhor conselho que podes dar é, se achares que uma ideia tu é genial, até que venha ao Papa, não mudes a tua ideia. Porque as pessoas todas vão querer mudar a tua ideia. Não se sabem porquê, mas as pessoas vão dizer que não, porque se a tua ideia for mesmo boa, as pessoas nem sequer a vão entender, não mudes a tua ideia se achas que é genial. Aí eu vou um bocadinho por aí. Chateia-me é que quando se começa a usar figuras como muletas. Eu percebo que se use até determinado ponto, mas há um ponto a partir do qual tens de desembaraçar das muletas, das Claro. rodinhas e tens de começar a andar por ti próprio. Foram importantes, continuam a ser importantes. Tens de bater de igual para igual quando Mas vês. as muletas só chegam quando tu estagnas. O problema vem antes disso das muletas, que é, tu não podes deixar que o teu cérebro estagne.
E muitas vezes o que é que acontece? Os humoristas ou os criadores arranjam uma fórmula, a fórmula tem sucesso, tendem a estagnar. Eu já disse realmente aquilo que eu vou dizer, mas acho que cola, acho que faz um bolo melhor, porque vai no seguimento da conversa. Uma das coisas que eu mais valorizo nos humoristas é o sentimento de justiça. Vês alguém bom e dizes que ele é bom, independentemente Sim. daquilo que está à volta. Que às vezes há estes círculos de vou dizer que aquilo é bom, depois para dizer. E entretanto cria-se ali um círculo de fantasia onde toda a gente diz que é bom, mas a partir do momento que alguém diz que é mau, zangam-se as comadres. E é uma Sim. das coisas que eu prezo. Se está à tua frente alguém que é bom, tens de dizer. E a mesma coisa, se alguma coisa está a correr mal, tens de dizer. Não é pelos outros. Nem percebo bem quem faz o contrário. Não consigo entender bem o porquê. Mas tu sempre foste, eu recordo desde o início do Eduardices, este é um caso fácil, mas por exemplo o João Pedro Pereira, porque realmente impôs. Tu sempre disseste, estes são bons ou estes... Tenho olhos na cara. É. Não é porque outros são bons que eu deixo de ser bom. Não é porque os outros são muito bons que vai mexer na minha qualidade minha individual. Há medo os bons, não têm isso. Volta e meia parece que há quase uma espécie de conferência em que se escolhem 3 ou 4 nomes este ano, quando calhar em podcast. Quem são as pessoas que gostas? São esses 3 ou 4 nomes que são escolhidos por todos. Não é? Às vezes isso acontece também no humor, agora também para defender um bocadinho os humoristas, que é, normalmente o sucesso que tu vês no ano vem alavancado de 4 anos com mini sucessos. Por exemplo, o Vítor Sá, ele lança o solo dele agora, está com o cubinho a crescer cada vez mais. Tem o solo dele que está muito bem feito, está muito sei o quê. É um culminar de 4 ou 5 mini sucessos que ele teve de 4 ou 5 anos. Por isso é que muitas vezes são atribuídos esses nomes. Para defender um bocadinho, mas também sei o que é que estás a dizer. Há a divisão, o olhar dos humoristas sobre os humoristas. É exigível ao humorista ter o olhar mais treinado, perceber que há um caminho. E depois há o público em geral que volta e meia arrebenta um João Pedro Pereira ou um Pedro Teixeira da Mota. É como é que o gajo chegou aqui, não vê nada para trás. É o sentimento de justiça. A não ser que tenha uma sorte do cara, há sempre um trabalho para trás. E é pelo trabalho... Eu ando um bocadinho inimigo da conversa de com trabalho tudo se consegue. A sorte... Não é só sorte, há uma componente que é o talento, que muitas vezes, mesmo o Ricardo Dos Pereira, já ouvia negligenciar isso, o Ricardo Dos Pereira diz que não acredita que exista talento. Coisa que para mim não entra completamente. Percebo. É tu vês os instintos físicos dos humoristas, muitos alguns, a maneira como o cérebro dispara, aquilo tem que vir de uma genética... Eu percebo, mas consigo dar contra-exemplo. Um exemplo que até desarma-te isso tudo. Se tu fores ver as primeiras atuações do Louis C.K., tu não consegues ver nenhuma das qualidades que vês agora. Seja na entrega... Nem na dele, nem na de ninguém. Tem muito que se lhe diga. Epá, depende de tanta coisa. Não podes dizer que não há uma porcentagem, porque vais dizer a toda a gente que se tu trabalhares, acredita que alcanças. Na arte, tu não podes dizer isso a ninguém. É provável que muita gente vai trabalhar muito e não vai alcançar, porque não tem talento. Por mais que trabalhes, o riso é um espasmo físico, como diz o Ricardo Pereira. Já estás a citar o rabo, estou a brincar contigo. Estou sempre a citá-lo. As pessoas dizem, o riso não é assim. O riso é das coisas mais poderosas do mundo. O riso faz com que tu não penses em mais nada no momento em que estás a dar uma gargalhada. Ao mesmo tempo que tu dás uma gargalhada, tu não consegues pensar em mais nada. Existem poucas coisas que tenham este poder. Parar o teu cérebro. O assobio? Eu consigo pensar a assobiar. Mas, por exemplo, uma coisa que se diz é tu não consegues... E por acaso tenho um beat pensado sobre isso, que é tu não consegues pensar em morte enquanto estás a assobiar. E a premissa para isso se estás com vontade de suicidar, olha, começa a assobiar em vez de ligares para... Mas eu consigo pensar a assobiar. E não consigo pensar a dar uma gargalhada. Por acaso pensei nisto há pouco, estava a pensar nesta conversa, de que forma é que eu posso abordar esta conversa, visto que é a terceira, para não me repetir, e até aqui não nos repetimos em nada. Da outra vez o tema era tu estavas contra as mulheres, eu lembro perfeitamente. Sim, tu extinguiste a Cona e depois ficaste maluco. A comédia ou a Cona, é a comédia, mas depois passaste da cabeça, foste para uma ilha. Sim. Não me podes tirar. Não me tirem a minha gasolina, por amor de Deus. Estavas a dizer que estiveste a pensar nestas conversas. Ok. Casa com muita coisa, com aquilo do talento, do gênio, se faz rir, se é para o aplauso. Mas há aqui um tipo de piada muito especial e talvez a mais rara. Certamente já te aconteceu quando estás ou no palco ou a ouvir outro comediante, que é a piada é tão boa, mas tão boa, que não te faz bater palmas nem rir, ficas arrepiado. É tão boa que tu te arrepias porque este cabrão foi um sítio diferente. Este cabrão abriu uma porta. A minha reação é essa. E eu estou a pensar,
Aqui acontece uma coisa que nas outras piadas não acontece. Eu vou rir-me à segunda vez. Se eu ouvir o comediante, ok, o arrepio já não acontece, aí é que eu me vou rir. Mas na Sim, primeira eu estou a pensar, este cabrão, esta cabra, foi para um sim. sítio. Por acaso desenvolvi um tique quando a piada, mas depois também aí vai de encontro ao estilo de humor que eu gosto, para mim, individualmente. Mas às vezes há humoristas que me fazem dar saltinhos lá atrás. Porque normalmente vejo de pé. E quando eu dou um saltinho é porque a piada foi muito boa. Eu não sei se o pensamento está ausente dessa reação. Não está, não está, não está. Eu também não sou exemplo. De seguida é que tu intelectualizas o saltinho. A Não, mesma mas já coisa com o disse muitas arrepio. vezes. Uau, que adorei este ângulo, adorei a maneira como ele fechou isto, ou adorei aquela palavra, ou adorei aquela pausa estúpida, não sei onde. Pondo isto por escadinhas do trabalho, o talento, o gênio. Pá, já não me recordo do filme. Eu até já falei aqui uma vez, foi com o Rui Cruz. Há aqui um conceito que é o riso de Mozart. É dois gajos estupendamente bons, um genial e outro quase um gênio, e o quase gênio trabalha que se farta, mas faça o que fizer, nunca alcança a mestria do Mozart. Porque o Mozart é Mozart, ele é o absoluto. Sim, 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 sim. Ou seja, tu consegues ir até muito longe com o trabalho, até Claro, mesmo muito consegues. longe. Mas se o gajo talentoso ou genial trabalhar igualmente, ele está num sítio Claro. só dele. Eu acho que aquilo que define um gajo genial é quando tu não consegues pôr em caixa nenhuma. Tu até podes tentar pôr uma caixa. Ele é mais assim, é mais negro, mais de observação, mas ele transborda sempre. Ele rompe o molde, ele vai Para mim, os sempre. geniais no humor são aqueles que criam novos veículos. Imaginando que tu consegues arranjar uma palavra para o que o humorista faz, pô-lo naquela caixa e ele sai sempre, porque depois percebes, ele é isto e outra coisa. E depois arranjas outra caixa para outra coisa e ele sai. É sempre outra coisa. E o humorista mais fraco, ao metê-lo na caixa, ele fica lá. É tipo um gatinho. É ali que ele fica. E Teste acho caixas que no humor, verdade. os gatos não. Os gatos adoram caixas. Não sei se tem tudo a ver com o que estamos a falar, mas tem algum bocadinho que é. No outro dia eu estava a dizer ao João Pedro, Eu não sei diz, até onde é que se pode ir com o trabalho. Vai-se mesmo muito longe. ajuda muito, mas não faz tudo. Mas um gajo que trabalha mesmo, mesmo a sério, guiado, não é só trabalhar por trabalhar, ele vai mesmo muito longe e vai ficar entre Sim. os melhores. Só que o topo não vai ser para ele. Há um gajo que não tem nada a ver. Eu recordo-me de ver um filme de artes marciais. Estava um monge a definir o que é o Kung Fu. A mestria do Kung Fu é quando ele se torna parte da tua respiração. Sim, 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 E sim. a mesma coisa é quando atinge a mestria numa arte qualquer. Aquilo já faz parte de ti. O que eu queria defender no meio disto tudo, tu não és talentoso e trabalhas, podes conseguir. Quando tu não és talentoso e não trabalhas, não consegues de certeza. Sim. Quando tu és talentoso e não trabalhas, podes conseguir. E vende-se um bocadinho o contrário, a ideia contrária. Fomos um bocadinho mais profundos. Mas pronto, isto para te dizer o à parte que eu queria dizer que era, eu e o João temos gravado o IQ juntos. Em princípio, vou estar lá uma temporada com ele todas as semanas, o IQ, porque jogamos bem a conversar os dois. Não tem nada a ver, pronto, fica o plug do IQ, se quiserem ir ver. Estávamos a falar e eu estava-lhe a dizer que tinha gostado muito do Fábio Pascoal e estávamos os dois a dizer, porque gostamos os dois muito do Fábio Pascoal, pá, que ele tem coisas e que às vezes são pormenores. Eu vou-te citar um beat do Fábio Pascoal, o Fábio Pascoal Por diz, acaso tenho de o ver agora. Ele lançou. vejam o solo, está incrível. Está mesmo. Eu não quero estragar aquilo, mas tem uma sequência, só para explicar, não vou aprofundar muito a piada dele. Tem uma sequência que ele diz que a namorada dele consegue tudo o que ele quiser, tudo o que ela quer, porque ele não tem paciência. Ele à terceira já lhe está a dizer que sim, eles estão a morar juntos só porque ela lhe pediu muito. Ou seja, outro gajo talvez sobrevivesse. Sim, não, o Fábio Pascoal era uma das pessoas que eu ligava-lhe logo porque, olha, isto aconteceu às 2 da tarde, eu às 8 estou com o Fábio, de certeza absoluta. Absoluta, é a pessoa que mais nervosa é, mais irritada é, intimamente, sem as pessoas saberem. E agora vou dar uma referência que se calhar a malta mais nova não Não apanha. apanha. Jogo Street Fighter 2. Um nível de bónus em que a tua função era partir um carro à chapada. Sim. Pois era. Eu estou-te a ver a fazer isso, não há chapada. Meu Sim. pontapé, mas está com uma cena qualquer e partir um Sim. carro só por partir. O dito dele é à volta disso, toda a gente consegue tudo com eles, basta insistir. E que tem medo que um dia a namorada lhe diga: olha, Fábio, que tal irmos raptar um anão e tratá-lo como se fosse nosso filho e ficar para nós? E ele diz: então, mas agora vamos fazer isso? Tu és doido, isso é legal. E o coitado do anão, se nem quer, o que é que tu estás a dizer? Anda lá, anda lá, anda lá. E ela vai insistir tanto, que eu vou dizer: pronto, anda lá, vamos lá raptar o anão, pá, pronto, vai-te lá calçar. E eu e o João achamos, coincidentemente, rimos muito nesta coisa do anda lá, vai-te lá calçar.
No beat todo, o que nos fez dar a gargalhada foi ele dizer mais baixinho, no fim, mesmo fechar, tipo, anda lá, vai-te lá calçar, porque ele já está, pronto, é certo que nós vamos raptar um anão, já que é certo que nós vamos raptar um anão, vai-te calçar e vamos despachar isso, que eu tenho mais que fazer. Sem querer intelectualizar demasiado o beat, porque às vezes, ao fazermos isso, damos cabo da comédia, mas o que ele está a pôr aí nessa frase final, até então houve uma espécie de arco de anormalidade. O anão isto é bué da estúpido, e a última frase é o regresso à normalidade. É mais que isso, para mim faz-me rir muito que eu conheço, e o que ele quer que chegue ao público é, pá, já que é para raptar um anão, e já É para está despachar, claro, não é? É para vamos despachar. despachar que eu tenho mais que fazer. E eu gosto disso, pá, isso faz-me rir. No outro dia, o Contente, no Ferro, estava lá a fazer um texto novo e vira-se para um público e diz assim, acredita, meu, isto vem from the heart. E ele dizer from the heart, naquele sítio, fez-me rir como poucas piadas, grandes piadas já me fizeram rir. A maneira como ele disse aquilo, a velocidade que disse para a pessoa que foi, e em inglês, acredita em mim, metade da frase, isto vem from the heart. É a sensibilidade, às vezes, não digo que é manhosa, é diferente. O humorista, às tantas, tanto a ouvir piadas, começa a achar piada a coisas que às vezes a maioria não acha. Eu já vi tantas piadas, já Yeah. vi tanta coisa que às vezes é os pormenores, esses pequenos pormenores. É os pormenores porque as outras coisas tu se calhar mais ou menos previas. Tu nunca ias prever que ele dissesse isso. O Fábio Pascoal também tinha outra piada, às vezes que chegava ao ferro e dizia assim, pá, olá pessoal, estou muito contente por estar aqui, mas pá, vou ser sincero com vocês, preferia estar no meu sofá. Já me arrependi de vir. Se fosse agora não vinha, sabes? E só ele entrar com essa atitude, que é aquele humor judeu, que é, pá, quero estar em todo sítio, menos no sítio onde estou. Isso faz-me rir. Eu estava-me aqui a recordar desses episódios que fizeste com o João Pedro Pereira no podcast dele, e estava a ver o João Pedro Pereira. É claro que ele ainda é novo, mas eu estava a ver no olhar dele uma cena que eu vejo em poucos humoristas, sejam da idade dele ou mais velhos, é o brilho do olhar quando está a fazer comédia e quando percebes a piada ainda está a vir. Percebes que a punch está a vir pelo olhar do João Pedro Pereira. Sim. Às vezes por circunstâncias da vida, coisas que não têm nada a ver com a comédia, o olhar vai-se apagando, mas ali nota-se que está vivo e dá para perceber. Mas ali também, o que estás a ver também é a coisa de ele ter resolvido ali nó que tinha ali no podcast que não conseguia resolver, que era Sim, eu queria que aquilo fosse orgânico e agora comigo sente que aquilo está orgânico, então está super feliz porque já estava a afetar o tempo que ele passa a escrever e a desenvolver stand-up, porque estava tão preocupado com que o podcast estivesse ao nível que ele gosta. O brilho também vem daí. Ele na última leva, e não sei quando é que começou, quando ele começou a levar mais o podcast a sério, seja isso que for, mas notou-se um salto do caraças. Eu recordo num episódio em que ele estava sozinho e houve lá uma parte, eu fartei-me de rir porque estava a ouvi-lo enquanto estava a andar de carro, feiras medievais. Ele a dizer que ia comprar ou comprou um caderno. Eu achei aquilo bem engraçado. É muito fácil dizer que alguém tem ou não tem talento. Só vês isso na prática. E ali ele mostrou. Foi tocar um tema que já muita gente tocou, uma feira medieval. O João tem um trunfo muito lixado, que eu acho que é um trunfo na vida muito grande e as pessoas não dão muito conta disso, que é o João é muito mais inteligente do que parece à partida. O primeiro comediante que eu me dei conta que fazia isso, se bem que se calhar eu acho que no João a decalagem, eu não conheço o João, por isso não sei quão inteligente é que ele é na vida real, por isso não percebo qual é a diferença. A primeira vez foi com o Rafinha Bastos. O Rafinha Bastos, no stand-up dele, ele não é aquele comediante espalhafator, sobretudo quando comparado com muitos brasileiros, que é muito um humor histriónico de gritos e ele é muito mais calmo. Mas eu acho que ele em inglês está num nível neste momento. Eu vi o reels dele que me fizeram rir. Ele tem piadas tão precisas, tão... Há um programa, não sei se ainda existe, que é a Roda Viva, se a memória não me falha. É um programa de entrevistas em que o convidado está no meio e rodeado, por acaso é um conceito muito fixe. Eu gostava de fazer isso. Um convidado e rodeado por humoristas. Cada humorista ia fazendo... Podia ser um roast, mas não tinha necessariamente ser um roast. Era fazer perguntas... Mas acabava por ser violento. Podia não ser um roast, mas era violento. Era fazer perguntas, umas mais sérias, outras mais engraçadas. Esta imagem de o convidado estar no meio, eu acho que ainda tem mais poder que um roast. Isso é giro, pá. Ias pensar fazer isso. Voltando a Rafinha Bastos, aquilo tem vários, seja escritores, seja filósofos, professores, né? Jornalistas. O tema era o humor, eu acho que foi logo a seguir ao primeiro especial que foi proibido. Fala-se muito no Léo Lins, e com razão, o que lhe está a acontecer. Mas, tem acontecido a todo gentil e também aconteceu. Mas o Brasil tem uma história do caraças, já começou logo com o Rafinha Bastos. Nessa entrevista tu percebes que tem uma cabeça que não é para todos. Eu vi uma piada dele em inglês, não vi se era. Ele dizia muito poucas palavras, mas aquilo, a base era, não percebo os verbos em inglês. I dance, you dance, he dances. Why?
Pá, só isto faz-me rir. O que é que só she dances? Por acaso, ando um bocado desligado do humor brasileiro. Houve uma altura que vi alguns. É o gajo fora do humor brasileiro, porque o humor brasileiro normalmente costuma ir mais para o outro lado. Mais histriónico, mais palavras, mais gritos, mais movimento. Mesmo, por exemplo, uma Porta dos Fundos é uma coisa, quando comparada com os Gato Fedorento, é uma coisa com mais berros, mais mudanças, mais cores. Rodrigo Duarte também agora também é Sim, pouco sim. de... Agora não Ele, sei, é seus estilos. é por isso que a transição dele para o mercado dos Estados Unidos foi mais ou menos suave, no sentido em que o humor dele, Pai, suave, ainda lá andou... entre aspas, né? Entre aspas, era o cuidado pela palavra. E há pouco estávamos a falar de séries, eu estou a ver uma série que é de humor e não é de humor, que já andava para ver há não sei quanto tempo, mas de repente uma amiga relembrou-me e eu estou a ver e acho que vai para o meu top de séries, que é a série do Jim Carrey, Kidding. É uma série do caraças, pá. Se tivéssemos de fazer uma comparação, e eu fiz isto na última conversa, por isso não posso usar as mesmas palavras, mas aquela série do Ricky Gervais, o Afterlife. Pesada, mas com... Pesada, mas é pá, com outro nível na arte, mas acho que sobretudo no humor esquecemos facilmente. O Jim Carrey é um ator do caraças. É Esquece. absurdo, mas é. Tu viste a rasca para arranjar comparação. Já é acima do nível. É absurdo, meu. O gajo esteve ali um ano, acho que foi 94. Lançou 3 filmes, que o pessoal às vezes esquece, mas ele esteve no topo do mundo. Ele, no sentido, não havia Máscara, ninguém mais Ace celebrado Ventura. que ele. Ele num ano lançou 3 filmes icónicos. A Máscara, O Ace Ventura? o Ace Ventura e o Dumb and Dumber, não era? Mais ou menos assim. Sim, doidos à sombra. 94, 3 bombas. Num ano, Sim. meu. Top 10 dos mais vistos. Naquele ano foram os 3 mais vistos. Todos icónicos. Todos icónicos, vão ficar. O pessoal pode tentar patinar, tentar fazer parecido. Espera. E depois assim, se for preciso, faz um Spotless Mind e faz um Truman Show. E aqui, mais uma vez, corremos o risco de intelectualizar isto, mas se tu estiveres atento à biografia de Jim Carrey, aqui que lhe aconteceu, eu não sei se de forma premeditada ou não, mas todos os filmes retratam um aspecto da vida de Jim Carrey. Sim, vão de encontro a características da vida dele. Aquilo que está retratado no Truman Show era aquilo que o Jim Carrey sentia, porque ele estava no topo do mundo. Não havia ninguém Pá, eu não acima dele. quero estar a mentir, mas acho que a pessoa que escreveu aquele livro que deu para fazer o Big Brother e tudo isso, esteve envolvido na produção desse filme. O escritor daquele livro, eu não sei nomes, sou horrível em nomes, mas aquele gajo que depois é daí que surge a ideia do Big Brother. Estás a dizer o escritor? O Orwell? O 1984? Estou a mentir? Pelas datas não me parece que coincidam. Não sei, sobre a primeira ideia que deu ideia ao Big Brother, esteve envolvido na produção disso. Que era, basicamente, é essa a ideia. Mesmo os filmes, que são por vezes vistos como filmes de segunda na obra do Jim Carrey. No outro dia estava a ver uma cena do Cable Guy. Não sei se te recordas. Adoro o Cable Guy. O primeiro ou o segundo filme do Ben Stiller como realizador. Ele estava na ascensão, foi o primeiro. Isto foi uma merda de bilheteira, pelo menos quando comparado com esses êxitos estrondosos. E é mal visto, mas aquilo tem lá momentos. Eu adoro esse filme. Eu acho que no fundo, é quase daqueles palpites a Eduardo Marques, vou arriscar. É quase o retrato de Jim Carrey. Há aquela entrevista mais à frente, ele diz que o Jim Carrey não existe. Sim. Foi uma vida toda a procurar ser ele próprio, uma vida toda a tentar perceber o que é que são os amigos, o que é que não são os amigos, e afinal... O que é mesmo o mundo? Ele às tantas vai sempre abordando a mesma coisa, porque a série bate-se muito com isso. Olha que engraçado que isto que tu estás a dizer vai de encontro ao que estávamos a falar no início, que é, ele chegou ao máximo de sucesso e poder e dinheiro que podia chegar, então não quer dizer que ficou louco, mas foi procurar coisas mais profundas, saber mais ou conhecer mais. Não sei se ele atualmente faz stand-up. Se fizer uma coisa muito esporádica... Não, acho que não. Ou é daquele tipo Eddie Murphy, diz que faz e depois faz uma coisinha pouca e depois desaparece. Não faz. O Eddie Murphy, se calhar dá uns 10 anos ou uns 15 anos esta parte, e este ano é que ele vai começar a fazer e depois não faz. Uma malta que vai lá à casa dele, que há muita malta que vai lá à casa dele, está-lhe sempre a pedir, ele diz que sim, que vai fazer, mas não faz. No Woody Allen também houve há uns anos que ele diz, eu vou fazer mais umas cenas, mas agora na última entrevista ele diz, não vou, já não me vou meter nisso. Até porque já está velhote. O Eddie Murphy, a cena é, às vezes depois tu olhas e dizes, fez o especial mais visto de stand-up da história. Como é que ele vai ter, tinha 20 anos, tinha todas as características a bater no máximo, que é aquela coisa de se querer ganhar, que não sei o quê. Como é que ele vai arranjar forças, continuando a ser multimilionário, como é que ele vai arranjar forças para conseguir estar lá perto? Se for um gajo competitivo, olha e diz assim, pá, não.
mais uma vez, o Ricardo Aruz Pereira pode eventualmente sentir. As pessoas agora têm a fasquia muito alta em relação a mim. Ele tem tanta facilidade no stand-up que esquece. Para mim, nisso, o Ricardo surpreendia-se a ele próprio. Se fizesse, mas tinha que, para surpreender ele próprio, tínhamos que fazer uma coisa que era eu, Eduardo Marques, geria. Eras o agente do Ricardo Aruz Pereira. Não, eu não quero ser o agente do Ricardo Espera, quero gerir, ele pôr de pé 1h10. Então fica aqui esta proposta, façam chegar. Ricardo, eu ouvi dizer que o Ricardo ouve-te sempre. Roberto, sempre, não falha um. Ricardo, se quiseres um dia fazer 1h10 e ser 1h10 que vai marcar para sempre o stand-up nacional, porque eu não vou escrever por ti, não estou a falar nada disso, estou só estruturalmente preparar 1h10, eu quero ajudar. Quero que ele faça 200 datas daquilo. Antes. Ok. É só isso que eu quero. Ainda não indo para esse assunto, devemos lá chegar. Há pouco falaste da meia hora. A tempestade perfeita. Sim. E o Ricardo Aruz Pereira, é para 1 hora não, mas faço meia hora. Um gajo que andou tanto tempo sem fazer stand-up, só faz de vez em quando no Brasil. Olha que tu não sabes, por acaso, infelizmente, nós não tivemos Porto Comedy Fest este ano, não quer dizer que Um ano volto, não não é? haja Porto Comedy Fest, nunca mais, mas, já que falas disso, eu não queria estar aqui a abrir muito uma ideia que é mentira, que não houve nada de concreto, mas eu estava a lutar por uma coisa engraçada, Roberto. Estive ali perto de... Acho que vale a pena insistir. Nós estivemos aqui, eu acho que de forma adulta, a falar sobre as coisas que não achamos tão bem no Ricardo Aruz Pereira, mas agora é inegável o valor dele, e neste caso... Eu fui host do Maxime, a convite de Nuno Pires já agora a agradecer, da setlist, e por acaso estava lá ele a ver. E 7 ou 8 minutos daquilo que eu estava a fazer como host, o Maxime, foi a sorte do senhor, e o senhor era eu, e ele estava na sala, a sorte do senhor é que eu não moro aqui. Essa é a sorte dele. Porque eu vos garanto que eu agarrava numa daquelas quechua que se manda para o ar e monta-se em qualquer lado, e punha-me à porta da casa dele, e só saía dali quando ele fizesse stand-up. E ele estava do outro lado, eu vou falar para o outro lado da plateia, sabes? E ele estava lá sentado a ouvir isto. Estou a fazer a minha parte, Roberto. Mais não posso fazer. Mas acho que é uma boa altura. Não sei se ouviste a última conversa que ele teve no Humor à Primeira Vista. Ouvi partes. Normalmente, quando desse assunto chega à baila, ele é muito perentório e diz que não. Nesta última conversa, ele já não foi aí. Já, Não, ficou, ele está com vontade. já ficou no talvez. Oh, Roberto, tu que tens mais. Pronto, agora estás meio chateado com ele, mas tu que tens mais contacto com ele, pá, liga-lhe lá e diz-lhe que eu estou a pedir. Eu concordo exatamente contigo. Onde ele se aproxima mesmo do stand-up, se fores abrir um livro do Mixórdia de Temáticas, há certas coisas que ele disse em rádio, aquilo funcionaria, nem precisava de mudar nada. Esquece isso, tu vais a ver ele no Levanta-te e Ria fazer stand-up e o texto que ele fez com 20 anos ou 21 que ele tinha, que era igualzinho a como está hoje, só que eu tenho um bocadinho mais branco, é igualzinho, é assustador o quão igual é senhor aos 21 anos já de camisa e não sei o quê. Tu vais ver os textos que ele fez e os textos que ele fez são completamente à frente do tempo dele. Ele, se quisesse fazer stand-up, por isso é que eu estou a dizer, não pode ser ele a dizer, olha, vou fazer 1 hora. E isso não vai chegar para nós conseguirmos o que queremos. Temos que me envolver a mim na equação, claro. Eu tenho mesmo que me meter na cabeça que ele tem que fazer 200 datas. O que é que eu quero com isto? Que em 2024, à terça-feira, um dos residentes do Ferro Comedy Club seja Ricardo Aruz Pereira a testar 10 minutinhos daqui e ali. Percebes? Com pica e com ideia de fazer. Voltando até a uma ligação que ninguém faz, não é assim muito fácil de fazer, ligando o Ricardo Aruz Pereira e o João Pedro Pereira, há uma coisa que os une. São os dois humoristas. Aquele brilho nos olhos quando falam de humor. E o Ricardo, mais louvável, porque passaram estes anos, é muito fácil um gajo desencantar. Obrigado por estás a falar, o Ricardo Pereira tem um brilho no olhar, João Pedro Pereira tem um brilho no olhar, e estás a falar comigo que sou um dos brilhos no olhar. Mas é mais quando choras, ou não? Eu tenho aquela frase mítica, Roberto, que é, para alguns o humor é um hobby, para outros o humor é um trabalho, para mim é a minha vida. Quando pensamos em arte ou humor, isto é tudo muito subjetivo, mas eu acho que há um critério que separa as águas. Epá, tem de ter paixão. Acho que era o Herbert Weller, acho que ele dizia, tem de ter inquietação. Se não tiver inquietação, esquece arrumar trouxa, vai a tua vida. É verdade, subscrevo. Caso contrário, é só uma questão de tempo até o robô assumir o teu lugar. Epá, temos aqui muitas perguntas, nós estamos aqui perdidos em não sei o quê, já. Ai, fizeram perguntas. As nossas conversas são, eu acho que são sempre interessantes até, pronto, mas faço meia culpa por estar nela, não é? Mas um bocado desarrumadas. Deixa-me fazer um apontamento Dá-lhe. que
O que vale é que este podcast é só mesmo para ouvir, porque se as pessoas tivessem acesso a ver-te, iam pensar, o Roberto é um intelectual de merda. Porque atrás de ti tens uma secretária com livros e pensamentos até. Vêm-se pensamentos sobre a mesa. Percebes? Pinturas quase. Por acaso, Provável que haja Gil Vicente naquela mesa e tudo, percebes? por Roberto, acaso não aquilo não é tem uma Gil mesa Vicente. normal. Por acaso não tem Gil Vicente aqui. Mas tem. Dostoiévski. Isso ainda se arranja, Estás mas a ver? Mila Kundera, para aí para o meio. sim, Não também, sei, também não tem, sei. também tem, também tem. Molière, tens Molière? Também tem, nem neste quarto, Fizeste mas check em tudo. Fizeste check em tudo. tem o Woody Allen também. De Alan, Kafka, Também, tem essa estás a malta toda. ver? Tem essa malta toda. Saramago, de certeza. Sim. Noutra conversa, recordo-me, passámos por alto no nome que também me diz muito, o Pirandello. Que é Sim, pá, a um. Pirandello é fixe. Falámos disso, não? Falámos, já não sei por que razão, mas é daqueles gajos. Quando Da estamos a quarta pensar. parede, foi? Sim, Terá sido por causa disso? há aquela Quebrar a peça. quarta parede? Eu não sei se referimos, ficou no ar, há aquela peça muito Porque ele é fixe. um dos primeiros a fazer isso. Exatamente. Eu não sei se esta foi a primeira peça, mas é aquela que eu me recordo. Eu já vi em cena e também já li os 6 personagens à procura do autor. Lembro perfeitamente. Eu fiz uma eu tive uma em cena quando, na minha escola, no projeto. Não me lembro qual era. Estou completamente estúpido. Não me lembro do nome do texto, mas fizemos. Quando se pensa no humor, nas formas de fazer humor, por vezes esquecemos na literatura e há coisas que foram feitas na literatura e ainda não foram feitas no stand-up. Há Sim, coisas que sim, já sim, sim. passaram naturalmente, mas o Pirandello tem uma cena. O Seinfeld pega em coisas pequenas, mas o Pirandello consegue pegar numa coisa pequena e escrever uma epopeia à volta daquela coisa pequena. Sim, sim, sim. Há um romance que é o Ninguém 100.000. É pá, uma cena bem da básica. O gajo olha só ao espelho e de repente dá conta que o nariz é assim. E entretanto deixa tudo fazer sentido. Então, mas é este o nariz que eu tenho. Para 99,999% das pessoas não era nada. Sim, 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 sim. E foi tudo. Foi tudo. Uma nova forma de... que ainda não chegou ao stand-up. Molière, Doente Imaginário, Sim, 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 sim. ou até o Shakespeare. O Lembrar Shakespeare que... influenciou tudo, é tipo Beatles. O Sim, Shakespeare na escrita é tipo Beatles. é daqueles gajos que diz que não se deve estar aqui a medir a pilinha aos génios. Sim, Mas o Shakespeare pertence àquele grupo dos gajos com um pisalho muito grande. É aqueles gajos sim, que. sim, sim. Aquela coisa que se fala muito hoje em dia, por causa da escrita do R. R. Martin, do Game of Thrones, por causa de não há uma personagem boa, não há uma personagem má. Isso, a primeira pessoa a escrever e a ter em conta isso foi o Shakespeare, com cenas de tragicomédias e com tipo o que um acontecimento pode mudar a personalidade de uma pessoa e fazê-la ser má, ou percebes, ninguém é só mau, ninguém é só bom, isso começa no Shakespeare. E é uma coisa que se fala muito hoje em dia nos guiões, o por exemplo. Shakespeare faz a cena. É a coisa mais difícil de fazer na literatura e na arte. É quando tu mudas a língua. No caso dele, ele está a jogar sozinho, está a jogar um campeonato só com uma meia dúzia de pessoas. É ele, o Sim, sim. Dante, e vês-te à rasca para encontrares outra pessoa. É pegares na língua, eu vou mudar esta merda. É um Então estás a nível. valorizar também o Snoop Doggy Dogg, de uma certa maneira. Há palavras inventadas pelo Snoop Doggy Dogg que estão no dicionário americano. Nomeadamente She's a Weasel, acho eu. She's a Weasel. Essa coisa de inventar palavras ou colar palavras, quem foi o primeiro a fazer realmente isso foi o Rabelais. Sim, 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 sim. Depois quem levou isto a outro nível, já saindo do humor, foi o Joyce. Até que ele, quando já estava meio maluco, fez um livro em que já não consegues perceber nada de nada. Depois tu começas a ver rappers contemporâneos a ligar rimas de cima, o fim da palavra de cima é o início da palavra de baixo. Coisas que eles estão, técnicas que eles estão a usar de grandes escritores e se calhar não sabem de onde vêm sequer, sabe? Isso é giro de É ver. assim, as coisas vão passando. Não querendo ir para aqui, porque já houve vários episódios onde eu falei de livros, inevitavelmente. Pá, ainda bem que não vais para aí, porque se é para falar de livros, não é melhor ideia. Se quiseres falar do Record e do jogo, o que é que lá vem hoje, pá, fala comigo. Agora, se quiseres Mas, ter uma conversa profunda sobre literatura, não é comigo que vais ter. falando de literatura e humor, há pontos. O Pirandello é um exemplo, porque no stand-up, pelo menos foi o que eu senti quando o vi. O Waycaster. Assim que vi o Waycaster, isto está aqui outra cena, há outra forma Sim, de sim, fazer sim. isto. Podes gostar ou não, mas. Consideras a série, o guião da série Seinfeld, uma obra literária? Não. Foi rápido demais, não. Não, 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 tipo, a partir do momento que o senhor Duchamp inverteu o urinol e isto mudar de sítio já é arte, é muito difícil sim, de sim, perceber o sim, que sim. é arte e o que é que. É vago. Por exemplo, até o George Carlin, e aí é que percebes, eu acho que até falámos isto na nossa primeira conversa, e nunca mais entramos nas perguntas. Como é que estás de tempo? Tens tempo ainda? Estou bem, Eu eu também. também. A grande diferença entre o George Carlin e o Woody Allen é que o George Carlin, o que funciona mesmo, o texto passa para palco. Se tu Sim. pegares apenas no texto, não é que seja mau, mas não é transcendente.
porque é a maneira como ele diz, a maneira como ele E aí destaca algumas palavras, pronto, retórica pura e dura. o Carlin, seja o Bill Burr, esse tipo de pessoas, o que é que tu vais dizer que não tenhas sido já dito? Toda a gente já falou sobre eles. Ele tem uma cena quando se fala do ritmo de stand-up, é preciso olhar para o Carlin como o topo do topo. No sentido em que aquilo que a maioria dos comediantes faz em termos de música de stand-up, de tal, 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 Sim. tal, ele que escreve uma sinfonia. Ele. Isto dá para ir até aqui. Não quer dizer que eu consiga chegar até ali. Há pessoal que diz, mesmo humoristas, não faço stand-up, a música é sempre a mesma. Tal, 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 tal. Há conversas que me apetece entrar. Oh, meu amigo. Sim, Por sim. acaso deu-me vontade de entrar na conversa entre ti e a Joana, porque há ali partes que eu discordo, mas percebo. Foi uma conversa interessantíssima quando vocês estavam a debater se é mais o texto, se é mais não sei o quê. Para buscar a brasa à nossa. São essas conversas que interessam, vá, quando é mais sério no sentido... Interessam para os humoristas, para a maior parte, se calhar não interessam. Isso, cara, sim. Mas interessa ir por aí, interessa por vezes inconscientemente, até talvez atacados pelo politicamente correto e já não nos apercebemos. Por vezes até evitamos conflitos na própria conversa. Já notas que... E eu gosto quando as conversas nascem assim, em que epá, vai para um Eu lado, vai acho para que o cada outro. vez mais me sinto um humano à parte, porque eu vou de encontro ao contrário que estás a dizer na minha vida, sabes? Tipo, se eu tiver um conflito na minha cabeça, tudo vai alinhar-se para eu ir de encontro ao conflito. Só para fechar a ideia, quando estamos a falar de ritmo, pensem no Jorge Carlin. Os humoristas dizem muito que ele estava em bombing no final da Não carreira. estava, pá, não estava. Estava. Mas eu estou-te a dizer que humoristas que o adoram, amam, Não dizem que as estava, últimas não 30 estava. vezes que. Não Estou-te a dizer, estava, não estava. um deles tiveram que o tirar. Uma das últimas atuações que ele teve, tiraram que o tirar, ajudaram-no a sair. Pronto. O que é que aconteceu? Fisicamente já não conseguia acompanhar esse ritmo que. Há um livro, Roger Federer, o tenista, e outros Sim, finais. É um escritor que vai buscar finais de vida, seja de escritores, seja de sim, filósofos, estou a seja perceber. de... Já surgiu até em podcasts. Deve continuar, parar. Não há uma resposta certa. Bem, não. Mesmo no capítulo da decadência, que há realmente artistas que evidenciam uma decadência, é notório que aquilo que eles estão a fazer não tem nada a ver com aquilo que eles faziam, Sim. mas depois há outros casos em que artistas se transcendem. Nos escritores diz que é o estilo tardio, aquilo que eles fizeram até então está esgotado. E é pelo facto de estar esgotado, e aí é que decides. O teu ego é estilhaçado, são uma merda. O que decide se tu és um artista ou não é o passo seguinte. É É como é que verdade. tu sais, e é isso que me interessa, os artistas chegar a uma idade mais avançada, é como é que eles saem desta situação de perceber, eu estou estagnado, o que é que eu faço com aquilo que tenho? Esquecendo isto, eu só queria ligar, falando de literatura e humor, uma cena importante, o que aparece no Dom Quixote, quando ele vira a bacia e aquilo se transforma num elmo, o capacete. Foi isso mais ou menos que o Duchamp fez com o urinol. Isto é um urinol, vira ao contrário, é uma fonte, fica no museu. Este gesto de virares de uma coisa que até então já sabíamos o que era, ao virares, transforma-se noutra coisa. E tu acreditas que transformaste essa coisa numa outra coisa. Este gesto foi decisivo. No Quixote, mais à frente, mudou a arte, porque o Duchamp, quer queiras, quer não, juntamente com o Picasso, são os artistas mais influentes do século XX. E o Duchamp mais porque, se tu fores ver a obra e o século XXI, anda tudo a fazer as coisas que ele fazia. É tirar coisas do contexto, é pôr coisas maiores, é pôr bigodes, é pôr... O que ele conseguiu fazer ali em meia dúzia de anos, que ainda não conseguimos arranjar aqui outra forma de fazer as Já cenas. falámos sobre isso também no humor. Eu estava a dizer que para mim os Mas melhores já chega. humoristas são aqueles que criam novos veículos. Entra aí o espírito crítico, é perceber. Cada um destes olhares, por muito bons que sejam, seja o olhar do Pirandello, seja o olhar do Jorge Carlos, tudo tem limitações. Seja o olhar do Ricardo Aruz Pereira. Tens de perceber quais são as vantagens dessa forma de humor e as limitações. Entretanto, interrompi-te e já te fodi o raciocínio. Mas, Não apanhamos à frente. Vais às perguntas, não é? sim, temos que ir, senão às tantas isto torna-se gigante. É uma observação. Eu acho que o público conhece o comediante quando identificas o riso do comediante e ele não aparece na tela. É o caso do Sim, Vítor Sá, é o sim. teu caso porque o teu riso é característico. São risos peculiares, também estamos assim justos com um riso normal. Sim, mas se calhar cabe ao humorista arranjar um riso com destaque. Mas Mas eu não arranjei nada, aconteceu ser assim. ligação, sim, mas uma espécie de entusiasmo secreto, estar a ver uma cena do João Pedro Pereira e alguém gosta do Vítor Sá, ouve o riso do Vítor Sá. Há ali um quentinho. Concordo. Quando o público se interessa por isso, é sinal que quer ter uma ligação. Pá, mas eu tenho um riso peculiar, é normal que as pessoas reconheçam o meu riso. O teu riso sempre foi assim ou foi mudando ao longo dos Sim, tempos? sim. Eu tenho um amigo meu na faculdade que diz: tu tens o riso, morrer em Las Vegas, como é que se chama o ator?
Sabes o filme Morrer em Las Vegas? Pá, assim de repente não estou a ver. Faz os 60 segundos, aquele filme. O Ford Coppola que mudou o nome, o ator, Pá, que era a assim de... família Ford Coppola que mudou o nome só para não ser. Nicolas Cage. Tenho o riso do Nicolas Cage no Morrer em Las Vegas, é uma coisa muito específica. E ainda por cima, é um filme que ele está alcoólico e mata-se. Por isso, vê o que é que os meus amigos acham do meu riso. Eu é mais dilemas sobre conas e livros, é o que eu Já sei. vi que sim, já vi que sim. Eh, Consideras-te um especialista em Conan, é isso que estás a dizer? teórico. Ah, ok, ok, ok. Pode ser um especialista teórico. Hum. Ok, ok, Não ok. sei, não sei. Segundo ouvi dizer, cada cona é diferente. Segundo ouvi dizer. Dizer... Cada Conan é seu Conan, não é? Um pretenciosismo da minha parte dizer Opa, que... do que eu vi, Roberto, também não é que seja um gajo muito vivido. Do que eu vi, eu vou subscrever essa frase, não sei de quem é, se é do teu amigo Ricardo Espreira ou de quem é, mas eu concordo. Do que vi, todas são Olha, diferentes. outra falha do Ricardo Aruz Pereira. Como pouca Conan. Isso não sei. Fala pouco da cona. Sexo fala pouco, por acaso fala pouco. Yeah. Parece-me um homem pachorrento no sexo e que não é uma coisa que o interessa assim tanto. Isso aí já é um retrato psicológico. Eu não queria nada fazer isso. Posso dar um contra-exemplo. Os japoneses. É uma cultura muito fechada, mas depois tem uma mente para o sexo bué da maluca. São kinkies, sim. É. Não, mas eu digo que parece pachorrento mesmo. Parece que daqueles que, pá, eu vou opinando, mas não é assim uma coisa tão importante para mim. Eu acho que as pessoas mais inteligentes do mundo opinam menos. Precisam menos disso. Se eu soubesse o que sei hoje, não tinha tirado curso nenhum. Estás a dizer? Eu acho que tu é por outras razões, se calhar. Ok, estás a dizer pela minha cara, é isso que estás a dizer. Ok. Não, eu não estou a dizer nada. Não, podes dizer, então quer dizer que isto é, que é um rosto. Não. Segunda lógica, és um país fechado e depois por trás tens uma mente muito rica em termos sexuais. Se é expectável, o Ricardo Luz Pereira esse discurso e depois vai-se a descobrir ele tem uma cave onde às vezes aparecem 6 mulheres. Vai acontecer algumas vezes em que isso acontece. Eu quase que ponho dinheiro, não muito de 15 euros, também não 15 quero euros. investir muito. Como ele é pachorrento no sexo, agora a mulher pode vir aqui dizer, pá, um dia cruzar-se comigo e dizer assim, olha, nós por acaso estamos sempre, juntamos a família para ouvir o Roberto. E tu estavas a dizer aquilo, olha, estás muito enganado, porque o meu Ricardo, tu não imaginas. E eu digo, olha, desculpe, boa surpresa. Estou-me a recordar e a pensar sobre o sketch em si. Há um sketch do Gato Fedorento, acho que é o Zé Diogo Quintela que está a fazer, que está a fornicar, e acho que é a mulher que diz qualquer coisa errada do ponto de vista gramatical. E ele para. Sim, 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 acho que eu... E eu acho que estou a ver o Ricardo Luz Pereira a ser mais ou menos assim. Desculpa lá, não é assim que se diz esta palavra, se é para isto. Isto tem graça, mas indo ao fundo da questão eu acho que está errado. O sexo não tem nada a ver com a palavra. É outra coisa. E É outra quanto mais coisa, sim. palavras metes no sexo, pior é. Há um poema muito fixe do Alberto Pimenta, de um poeta português. Não sei quase nenhum poema de cor, mas a ideia era mais ou menos essa. O homem chega, não diz nada, a mulher está lá, não diz nada, acontece qualquer coisa, não diz nada, ele sai, ela fica e ninguém diz nada. Ou seja, o interessante era o ato, não era? Seja no sexo, seja na morte, qualquer palavra é desnecessária. Tu não, É verdade. quando a morte acontece, o que é que tu vais dizer que faça sentido? E no sexo a mesma coisa. Chegamos à conclusão que achamos que andas com saudades, Roberto. Não Tens de vou pôr a leitura em dia, Roberto. O puto do sexto sentido pergunta: como nasceu o conceito das. Caralho, li mal. Como nasceu. Estavas a falar de quando? Pronto, agora estou com a cabeça perturbada. Normal, ficas muito assim. E eu já assumi uma cena boa, porque se eu tirar os óculos, há sempre aquele critério, depende de pessoa para pessoa, aquilo que tu consideras belo ou atraente, mas se eu tirar os óculos, é tudo desfocado e vai tudo. Ou então não vai nada, depende. Eu às tantas estou aí, pá, estou desfocado, estou a precisar de óculos ou estou a precisar de cona, não sei. Ou das duas, não é? Também seria engraçado chegares à médica, é pá, preciso de óculos novos, não, você precisa de cona. Sim, exato. Não, olha, então é assim. Não vejo bem, estou mal a visto, então é assim. Receito-lhe 3 fadas. De 8 a 8 horas. É assim, fogo 8 a 8 horas, pá. Pá, pede muito, doutora. Então, o puto do sexto sentido, Não sei quem é. falei com ele há pouco tempo, como nasceu o conceito das novas noites do ferro? As novas? As novas... Necessidade, como as antigas. Necessidade. Já começaste? Vou começar a semana que vem. Primeira é quarta-feira. A nossa ideia, as noites que eu crio normalmente são noites necessárias para o circuito.
É a conclusão que eu chego. A primeira foi esta das terças-feiras, que era as noites de teste, que já falámos em todos os podcasts que nós tivemos aqui. Todas as terças-feiras, juntam-se ali entre 5 a 6 humoristas. Eu sou o host e a ideia é testar ali 10 minutos e ir testando material para depois levar para os teatros. E cobrimos isso. Cada vez mais estamos a chegar ao máximo que isso pode, aqui se pode ir. Temos a sala cheia, os humoristas estão a crescer lá, realmente os humoristas estão a testar texto. Então achamos, porque também estão a fechar alguns regulares no Porto, achámos que precisávamos de mais. Também porque há muita gente a pedir open mics. Cada vez menos posso ter open mics misturados numa noite de terça-feira, porque a noite de terça-feira foi para níveis que, pá, no início éramos 4 ou 5 mais ou menos bons, agora posso dizer que são 30, sem me incluir a mim, são 30 muito bons. E aquilo depois acaba por funcionar ao contrário do que se te incluires a ti, fica 31 a 29. 29. Faz pior o open mic do que faz bem. E o meu objetivo foi sempre ajudar o open mic. Então, dentro dessa ideia, criámos quinzenalmente, e também porque chegámos ao nível máximo de pessoas que levamos lá em média, achámos que podíamos oferecer coisas diferentes às pessoas e poder também dar espaço aos open mics de crescerem e de terem o espaço que está a faltar para eles. Criámos 2 noites. Uma vai ser um podcast com um painel, numa de termos 5 open mics que fazem 5 minutos e conversam 5 minutos connosco. A ideia é eles fazem 5 minutos, são open mics, caso corra mal, têm a conversa. Eu, Zé Bernardo, e um convidado que depois será um humorista experiente, fechará todos os episódios a fazer 3 minutinhos, 5 minutinhos, que é para o público lá em casa também educar um bocadinho o público a perceber o que é o open mic, a diferença de um open mic que tem 3 datas para uma pessoa que tenha 700 datas, independentemente de gostos. Yeah. Esta foi, quinzenalmente vamos ter ali, isto vai fazer com que 10 pessoas se estreiem novas por mês, 10 novos open mics. E depois certo? Isso vai para a internet. Vai para a internet, quer corra bem, quer corra mal, quinzenalmente. Chama-se Trailer e vai ser um podcast. Também é uma ferramenta para o circuito aqui do Porto crescer. Sempre a pensar no circuito. A outra noite é o oposto disto. É meia hora, 2 humoristas sólidos, fazerem meia hora cada um, porque cada vez mais os humoristas vão fazer meios solos ou meias horas quando vão com as agências. Nunca testam essa meia hora seguidinha em lado nenhum. Cada vez menos pedem meia hora. Então, o que nós quisemos fazer foi cobrir, na terça e na quarta, conseguir cobrir uma noite em que leva humoristas a fazer 5 minutos, estão a começar, uma noite em que tem 10 minutos, humoristas a fazer 10 minutos a testar material, e uma noite com 2 humoristas a fazer meia hora sólida para testar, para depois ir para teatros. Isto é tudo, sinceramente, foi como com a ajuda do Zé Bernardo que desenvolvemos estas ideias, mas isto é tudo, faz todo o sentido ali no Ferro. Gostei muito da reação do público, mesmo nas compras para os bilhetes das primeiras noites, e gostei muito da reação dos humoristas. É sinal, tenho o feeling, e está tudo a correr bem ao ponto de pensar que foi um crescimento natural do Ferro se transformar um bocadinho mais num comedy club. Não é, mas tem ali, juntamente com isto, estamos a ter muitas propostas de estrangeiros, que eu e o Zé Bernardo também estamos a usar o Ferro Comedy Club nesse veículo, sem as pessoas saberem. De vez em quando temos lá um italiano, ou um russo, ou um brasileiro, ou não sei o que a fazer para o seu público. Ainda agora teve lá um russo e esgotou a sala com 80 lugares, com bilhetes a 45 euros. Tipo, um mundo à parte, muito bem. Há aqui russos em Portugal, há muito russo que saiu da Rússia, há muito... Percebes? Então há espaço para nós também fazermos isso. Estamos a transformar aquilo num mini comedy club. 3 tipos de noites, estamos 3 tipos de preço. Temos o preço a 3 euros do podcast simbólico, temos o preço a 6 euros que se mantém e temos um preço 9 euros para os meios solos, porque também já não é material para testar, é material sólido que os humoristas vão lá fazer. O primeiro vai João Pedro Pereira e Tiago Fonseca, que são dos meus humoristas favoritos. Acho que os dois estão preparados para mostrar meia hora ao público e são os primeiros 2. Posso já adiantar os próximos nomes, que vão ser também, nós tentamos jogar um nome que tenha mais público que o outro, mas que tenham qualidades os dois. Os próximos são o Jorge Gonçalves e o Carlos Contente. O Jorge, esta conversa aqui, isto é o que é. Estou a ver se não dou nenhum salto de raciocínio. Dá para ver se o comediante tem graça na conversa, dá. Mais que isso, o que dá para ver melhor ainda é a agilidade mental. É que tu apresentas uma coisa e se ele consegue sair dessa coisa ou não. Sim. E isto pode não ser necessariamente uma piada, mas isto é a gênese do humor. Se calhar é mais a gênese, por exemplo, do crowdwork, ou de uma situação inesperada, consegues dar uma resposta imediata. Tu a criar texto convém às vezes ter respostas imediatas, ali no texto, a criar um texto, a escrever, percebes? Eu estou a perceber o que estás a dizer. É uma mecânica do corpo
que dá a entender que a pessoa vai ser bom humorista. É muito difícil um humorista ser bom e não ter agilidade mental. Exatamente. Isto para dizer que achas que o Jorge é ágil. Puxei por ele na conversa, teve sempre à Ele altura. está. Está sempre à altura. Sem situações em que tu não estás à espera. Ele não sabe o que é que eu vou dizer e eu muitas vezes também não sei o que é que eu vou dizer. E ele apresenta logo uma solução boa. Eu considero o Jorge Gonçalves um dos humoristas mais menosprezados de Portugal. Vou-te ser sincero. Normalmente tenho a brincadeira de Estou-me a uma lembrar da merda. conversa que tu tiveste com o João Pedro Pereira e Tu ele não depois... sabes em quantos podcasts, em quantos sítios eu já disse o Jorge Gonçalves é uma merda. Em muitos sítios, mas eu gosto muito. Vais acabar? Como é que eu ia dizer? Não vou acabar. Mas, ok, é uma pausa. Vais dizer que o Jorge é uma também é merda? ele também é uma pessoa inteligente. E o que é que ele fez? Ele sempre que sobe a palco hoje em dia, grita, mas grita mesmo, porque quando foi ao ferro, nota-se mais isso, estamos a atuar os dois, quando passa o microfone, ou quando recebe o microfone de mim, diz: uma salva de palmas para Eduardo, que é o melhor humorista deste país, pessoal. Não há ninguém igual, vocês estão a brincar ou quê? O que é que vocês estão a fazer? Vocês estão a brincar comigo. Então, o que é que ele faz? Eu desenvolvi aquela minha alcunha e fui eu próprio que desenvolvi do MDP e ele está a fazer tipo: ai, tu queres me deitar abaixo? Então eu vou-te tratar muito bem. E resultou, ao Roberto, eu não sei se isto foi tudo propositado e pensado da parte dele, mas a verdade é que resultou que eu agora ando a ser carinhoso com ele. Isto para dizer que são fases. Se calhar já não te sentes tão confortável para dizer o Jorge Gonçalves é uma merda. Eu acho que o público também, a minha ideia foi: eu acho que as pessoas, dentro do ódio que eu estou a ter pelo Jorge, vão identificar amor. Esta foi a minha premissa. Agora, se as pessoas são estúpidas também, ó Roberto, o que é que eu posso Mas fazer? imaginando que chegas a um ponto em que já nem consegues dizer o Jorge Gonçalves é uma merda, quem é que Sim. fica o herdeiro dessa frase? Opá, eu acho que esse dia não vai chegar. Graças a Não. Deus. Se Deus existir, eu acredito que essa frase vai se manter sempre. É curioso nas tuas ideias, eu não sei se fazes isso propositadamente. No Ferro, sim, no Porto Comedy Fest, nesta aqui dos 30 minutos. Nesta aqui dos 30 minutos, eu não sei se recordas, mas eu não sei precisar quando é que começaste, mas no Eduardices, tu às vezes na conversa, isto agora é os 30 minutos. Tu já há vários anos, Estás-me a chamar visionário, Roberto? não preciso dizer nada, basta as pessoas irem para trás no Eduardices. Porque eu sou um obcecado por estudar a mecânica da coisa. Mas eu acho engraçado é que, eu não sei se naquela altura já estavas a pensar pôr em prática. Tu estás a testar as águas. Tu disseste isso a várias pessoas. E a maioria das Sim, pessoas... eu testo muitas e águas. muitas pessoas assim, este gajo se calhar é maluco ou não dizem nada. Mas o que é certo é que, passado algum tempo, tudo o que mandaste para o ar concretiza-se. Perco tempo nesses detalhes porque, imagina, eu acredito que o arquiteto, eu vou dizer uma coisa completamente da aldeia, mas por o que me dizem e pela história que eu conheço, Vila Moura não existia. Alguém olhou para um espaço vazio e disse assim: vamos fazer aqui uma cidade. E teres isso na tua mão, isso é um poder. Quando eu cheguei ao humor, o que eu achei foi: Pensei que ia haver um twist e está aí uma bela merda. Bela merda, aquilo é só... não, mas foi uma cidade Ok. construída para aquilo. O facto de ser uma cidade construída para aquilo, digo-te que as infraestruturas, a maneira como foi construída, tem muita mais lógica que qualquer outra cidade, porque as outras cidades foi acrescentar, acrescentar, acrescentar. O que eu te quero dizer é, eu quando olhei para o circuito, não havia. E a informação que eu tinha sobre o que era um circuito era imensa. Então eu não tinha mais nada se não fazer isto se quisesse ter um circuito para mim. Tive que criar um bocadinho eu e trazer a informação que eu tenho dos Estados Unidos, porque perdi muito tempo a ouvir podcasts, porque perdi muito tempo a perceber porque é que eles são bons, como é que é uma boa noite, ou porque é que eles fazem noite de testes. Basicamente, eu emulei, tintim por tintim, a noite de Tuesday no Comedy Store, onde muitos humoristas vão, alinham e fazem 10 minutos para testar material. Foi exatamente o que eu fiz, eu não inventei nada. O Porto Comedy Fest, não sei se te lembras, que é, eu dizia-te noutros episódios, qualquer país que seja artisticamente contemporâneo tem que ter um festival de stand-up. E eu lutei, foi disso, foi haver lacunas no circuito onde eu posso, e é quase uma obrigação minha, estás a ver? Se eu dei conta disto e não há, e se eu quero isto para mim, se eu não criar qualquer coisa, não vai haver nada para mim. O que eu estou a tentar fazer é queimar etapas, ao que nos falta. Penso muitas vezes assim, por isso é que me surge a ideia do podcast, por isso é que me surge a ideia dos meios solos, é como é que nós... Porque quando não há circuito, a única coisa que não existe são os humoristas intermédios. Há os maus e há os conhecidos. Isso vai sempre haver. Os intermédios que estão no circuito e quase ninguém os conhece, esses é que levavam por tabela por não haver circuito. E os meios solos vêm de encontro a isso. Vamos dar veículo, porque
Eu defendo muito que os médios humoristas agora são os melhores. Foram os que entraram no circuito, foram os que fizeram 700 datas a fazer stand-up, são aqueles que o Teixeira da Mota se cruza e diz mal. É pá, eu se calhar se quero fazer stand-up tenho que fazer 100 datas, senão é fodido. Vou dizer uma coisa, não precisas comentar. Eu recordo-me de ver a fotografia do Pedro Teixeira da Mota quando foi ao Porto Comedy Fest. Pela cara dele parece que levou uma tareia. No Pá, sentido em que, sim. epá, de repente vi 3 ou 4 gajos que estão no outro nível. Achei-o muito melhor pessoa do que eu achava que ele era, quando ele no dia a seguir tem uma conversa sobre isso mesmo, que é, e não foi tanto ele ver dois ou três que são melhores que ele, ou dois ou três, foi mais de ver a máquina a funcionar, estás a ver? O nível mínimo das coisas. O nível de dizer assim, eu se quero ser stand-up comedian, tenho que fazer stand-up e preparar os meus textos. Percebe-se que aquelas presenças no Porto Comedy Fest mudaram o E Pedro ele, Teixeira ele da diz Mota. mesmo isso, ele Só a aparecer fez mais 100, um. 100 e tal datas, e ele escreve mesmo no Patreon dele, depois mandaram-me, eu não sou patrão com ele, mas não, nada contra ele, gosto muito dele. Eu mandaram-me um texto que ele escreveu que aquilo mudou mesmo a perspectiva que ele tinha em relação ao palco e stand-up e tudo. Isso para mim também é um bocado uma vitória de nossa daqui. Não sou eu que criei nada, percebes? Se não houvesse talento à volta, eu não fazia nada. Se eu não tivesse o João Pedro Pereira, se eu não tivesse o acesso completamente direto a um Fábio Pascoal, a um João Pedro Pereira, a um Carlos Contente, a um Tiago Fonseca, a um Jorge, nada disto ia ser assim, porque Sim, as pessoas não vão encher uma data por causa do host. Vão-se foder. Isso não vai e acontecer. depois uma coisa puxa a outra, pessoas que ainda não são tão boas, mas veem, afinal, não querendo alongar isto, porque temos aqui uma data de perguntas, seja o João Pedro Pereira, seja o Carlos Contente, seja o Iggy, de outra forma. O Iggy foi importante porque, passado um bocado, lançou logo um solo. E os humoristas Sim. ficaram, epá, afinal dá para lançar algum solo, não precisamos ter 20 anos. Começámos a fazer meios solos, a quantidade de meios solos que aí. Yeah, yeah. O meio solo até pode ser importante até outro nível. Houve uma altura, não sei se já acabou, mas havia. Não é mania, é a cena. Grupos de stand-up, 4, 5 pessoas, mas rapidamente acabavam porque. Olha, agora há pouco. Já não me lembrava disso há muito tempo. Podia acabar por uma de duas razões. Não há público, não são suficientemente. Não são atrativos para o público. Nem é questão da qualidade, é. Não chamam público e acaba. Mas acho que aí era mais tipo as agências a criarem, quando não havia circuito estabelecido, era as agências a criarem sítios para poderem pôr. As agências perceberam que o humorista intermédio precisa de rodar. Eu noto muito a diferença, agora não se pode muito dizer isto porque há o Lisboa Comedy Club, mas eu noto mesmo diferença nessa coisa do ritmo de estar a atuar entre os humoristas de Lisboa e eles próprios comentam muitas vezes isso, em relação ao Porto, porque nós atuamos muito, é só isso. Eu não estou a dizer que são melhores, têm mais talento. É uma questão de, lá está, olha, ir contra aquilo que eu estava a dizer de trabalho. No stand-up, isso aplica-se muito. Trabalho, vais notar a diferença. Em relação ainda aos grupos, eu acho que há aqui outra coisa. Uma é não resultar porque não são caras suficientemente fortes para encher. E a outra são todos suficientemente fortes que, apesar de encherem, percebem, depois de contar o dinheiro, o que isto é para dividir por 4 ou por 5. Acho que nem é tanto isso, é mais tipo, era uma maneira de criar 10 minutos. Já não há tanta essa necessidade de criar 10 minutos porque há coisas sítios estabelecidos. É claro que a história do stand-up em Portugal é curta, tínhamos de estar a sair do stand-up e pensar na música. Quando toda a gente já tem um nome e de repente, se calhar sozinho ganho mais dinheiro. Eu vou dizer uma frase que costuma dizer o João Rogan, que acho que dá para fechar esta conversa, que eu subscrevo. Nenhum humorista devia receber dinheiro no primeiro ano que atua. E o primeiro ano nos Estados Unidos equivale a 300 datas. Eu subscrevo isso. Ninguém é humorista antes de 300 datas, não vale a pena se quer falar de dinheiro. Entre estas duas vertentes, é fazer uma tour a solo e fazer uma tour em grupo, eu acho que há aqui um ponto intermédio que pode ser muito interessante. Fazer é interessante e tem que se explorar, porque senão depois não dás o salto, é fodido. Uma tour a duas pessoas. Porque afinas 30 minutos, outra pessoa afina 30 minutos, dobro do público. E tens uma tour. Ainda é rentável. Indo para outra pergunta, se não isto... Vamos tentar ser mais breves. Eu vou tentar. A culpa se calhar é minha. Não é. Divaga. Caralho, a culpa é nossa. A culpa é minha, vá. A culpa é minha. Vou ficar com a culpa. Dois, vá. Não, ficamos os dois. Okay. Parece... Então vá, fica lá. Okay. Se queres pagar, paga tu. O Pedro M. Soares pergunta: Fuck, Marry, Kill, Bobby Lee, Salvador Martinha, João Pedro Pereira. Fuck, Marry e Kill? Sim. Bobby João Lee, Pedro Pereira, Bobby Lee, Salvador Martinha. Casar com algum dos três e me fritar os cornos. Kill, gostando muito, pá, mas tinha que ser, ia por justiça. Kill era o Bobby Lee, porque é o mais velho. Tens uma t-shirt do Bobby Lee, tens uma t-shirt do João Pedro Pereira. 23 anos, o João. Só quer saber, se tens ou não O João tens? foi uma aposta minha. O João foi o primeiro gajo que eu gritei a dizer assim: vocês não imaginam o que é que veio daí. E foi mesmo.
Deixa-me Ok. ver até onde é que vai, percebes? É uma coisa do meu Ainda ego. Eu não, não ainda posso não, matar. Eu vou casar com o Salvador, vou matar o Bobby Lee e vou foder o João Pedro Pereira. mas responde-me sucintamente a esta pergunta. O João Pedro Diz-me. Pereira já chegou a um ponto em que é merecedor ter uma t-shirt? Ou seja, de vestir a t-shirt com o nome do João Pedro Pereira? Pá, o João Pedro Pereira, independentemente de onde chegou, é merecedor de ter uma t-shirt minha, porque eu assisti a tudo. E estar ao lado e ninguém me contar, porque se me contassem eu não acreditava que as paredes abanam com uma pessoa a fazer rir as pessoas, se transforma de estarem todos os humoristas a dizer ele é só saltos, para de repente toda a gente dizer assim, hands down, este puto é inacreditável. E ele merece uma t-shirt minha, porque a quantidade de vezes que os feitos dele me deram força para eu ser melhor, merece mais t-shirt que qualquer outro, qualquer outro. Usavas uma t-shirt com o nome dele, por exemplo. Sim, porque é uma das pessoas que hoje em dia mais me influenciam e não é tanto por o que ele faz e eu estar a fazer parecido ao que ele faz, mas pelo que ele alcança e eu estou a assistir, estás a ver? Tipo, ele mostrar que é possível. Um dia vai haver um humorista do Porto, vai bater tanto que as pessoas vão se esquecer de Lisboa. Vai haver um ano em que vai haver um humorista que vai estragar a escala do Porto, porque o Porto está com humoristas fodidíssimos. E isso aconteceu. Eu vi isso acontecer. Eu disse isso antes e vi isso acontecer. Vale muito para me dar força a mim, como entertainer, dizer: é possível? Siga, siga, siga. São sempre assuntos, se não temos aqui 5 horas de conversa. Ele mostrou, não é preciso estar em Lisboa para... Aí eu não disse a coisa mais importante. Eu vou dizer aqui uma coisa que é polémica. Cá estaremos daqui a 10 anos para falarmos, ou 15 para falarmos dela. Eu acho que nunca houve um stand-up comedian do nível do João Pedro, em Portugal. Na história de Portugal. É contemporâneo, percebeu, chegamos muito tarde a mecânica do que é o stand-up a sério, de onde é que ela vem dos Estados Unidos, que é o que são eles que criaram. Só agora se fazem 300 datas por ano, só agora existe um humorista com 23 anos que pode só dedicar a vida toda a fazer aquilo. Criaram-se as circunstâncias, não é só o talento dele, foi criar-se as circunstâncias, tudo à volta, mas eu acredito mesmo, e isto não é eu vender os meus amigos, porque o João não precisa ser vendido já. Mas eu acredito mesmo que o João, independentemente do estilo dele, se gostas ou não, o João é o melhor stand-up comedian da história de Portugal. Nunca vi nenhum humorista conseguir fazer o que ele fez, de tremer as paredes. No humor... Eu estou a dizer, não estou a dizer no humor, estou a dizer no stand-up. Se Sim, vais para o humor, já sabes que sim, sim, recai sim. sempre no Bruno Nogueira por causa dos veículos. É só uma questão de tempo até aparecer alguém, também levar-nos-ia muito longe. Estamos sempre a pensar no stand-up, mas também já faz falta de pessoas que se batam de igual para igual. E se calhar já, por exemplo, Carlos Coutinho já Mas começa. não há dinheiro. O Sim, problema é que é mesmo estamos por isso, atrasados sim. até nisso. Há 7 pessoas no humor que podem pôr em prática as ideias que têm. E É isso têm que mesmo. haver, É isso mesmo. antes de, primeiro é preciso haver o circuito, depois de haver circuito, não sei o que mais, são tantas etapas que depois a certa É. altura já são 50 que podem propor ideias e podem fazer. Voltando aqui às perguntas. O Roberto Correia, só comediantes. Porquê é que os habitantes da Guarda se chamam E gitanienses. egitanienses, né? Egitanienses. Os do Egito ficaram ofendidos. É esta a pergunta. Antigamente a zona da Guarda, antes de haver cidade de Guarda, Fazia parte do Egito. era a Gitânia. Chamava-se a Gitânia. Até há uma loja de produtos de áudio egitana. Egitana, não é? Há muito. Gitânia. Ou Egitânia. Gitânia. É pá, sou eu que estou a falhar. Epá, É também não grave. sei. Eu sei que já mandei vir Sei que nós somos gitanienses, mas vem daí. se encomendares qualquer coisa de lá, chega-te logo no dia a seguir. É uma coisa. Trabalham muito bem. O preço é capaz de ser do melhor do mercado. Preço, Já não... qualidade, história da minha vida. O Joca, já Sim. percebeste porque é que as primeiras 50 datas são tão importantes? Eu tenho conversas muito profundas com o Joca sobre humor e somos de polos completamente opostos. Ele é do humor técnico e humor de, sabes, de mais matemático, e eu sou do humor vamos partir cordas, vamos esticar a ver até onde é que vai. Não estou a dizer que o Joca não faça isso, mas lá está. Eu costumo sempre dizer que as primeiras 50 datas para mim não interessam, o texto. Estás a ver? Não sei se é por aí que ele está a dizer. As primeiras 50 datas eu tenho muito essa conversa de saber ocupar o espaço, saber ter uma voz, saber ter uma cadência, procurar. Sentir-te confortável em palco, procurares a tua voz. Quando eu digo voz, é tudo isso, é físico. Se calhar é isso que ele está a se referir. Subscrevo. Muito importante as primeiras 50 datas. Catarina Rajado, o que achas do Henrique Silva? Pá, vó, é o humorista que mais me faz manter-me no ferro. Eu gosto muito de gajo meta, pá. No stand-up, gajo meta fazem-me rir muito e ele tem coisas que eu nunca vi.
Estás a ver? E como eu nunca vi, aquilo desperta-me sempre curiosidade. Nunca fez um curso de escrita e às vezes é o mais técnico de nós todos sem saber. E isso é que me faz acreditar que aquele bicho, apesar de ele não saber sequer o que é que está a fazer, nem quando vai fazer, mas quanto tempo vai fazer assim, mas opa, o que eu sei é, está ali uma cabeça do humor. Mas da conversa que eu tive aqui com ele, daquilo que me lembro, ele consumiu muito e consumiu logo boas referências. Fez o processo como eu, conheceu mais americano primeiro do que conheceu o português. Foi exatamente o que eu fiz. Eu já conhecia tudo nos Estados Unidos e o Pepe, o Pedro Pedrosa, que foi humorista em tempos, disse-me: "Epá, tu se queres ser humorista, deixa-me conhecer o que há em Portugal." E eu, é verdade. E comecei e me mergulhei, e agora hoje em dia sou provável que seja a pessoa em Portugal que conhece mais humoristas, porque pronto, também sou programador lá do Ferro e temos 6 por semana há 4 anos. Rui Mesquita, isto não é uma pergunta, é só uma afirmação. Acho que só merece insultos a elogios que é minimamente relevante em algo. Em Mesquita. Isto é um ataque a mim? Deve Volta-me a ser. ler. Mandem perguntas, críticas, elogios e depois a Sim, resposta sim, deve sim, ter sim, sido: sim. acho que só merece insultos a elogios que é minimamente relevante em algo. Uma das coisas que me faz acreditar que eu tenho até características de humorista é haver gente que não gosta mesmo nada daquilo que eu faço, isso não me magoar. Eu não posso ser tão criterioso no que eu gosto no humor e depois Ok. haver público que é criterioso comigo e não gosta. Aliás, eu muitas vezes até digo a essas pessoas que dizem coisas assim, subscrevo, pá. Se estiver num dia mau, eu digo se subscrevo, pá, eu estou farto de estar ao pé de mim hoje, tu não imaginas, eu só quero matar este gajo que está ao pé de mim que sou eu. E pessoas que não gostem nada de barulho e de gajos escandalosos e de extremo e de tudo que seja à volta disso, percebo perfeitamente que deteste aquilo que eu faço. Por isso, Rui Mesquita, se me estás a fazer a ofensa maior de todas elas, que é eu nem sequer mereço ser ofendido, porque eu não sou ninguém. Pá, eu grito montes de vezes, eu sou residual no humor neste momento. Eu considero-me residual no humor. Quero chegar um dia a algum sítio, acho que tenho capacidade para chegar a algum sítio, mas mesmo que chegue lá ao sítio, vai sempre haver gente que me detesta e eu percebo perfeitamente. Rui Mesquita, põe-te à vontade, está tudo bem. Já deve ter sido feito em sketches. Alguém que se chateia porque o outro diz exatamente isso. Achas que eu não sou suficientemente bom para ser ofendido? O que é que eu tenho a menos que os outros? Ofende-me, se faz favor. Então, mas isso até há aquela coisa de Drama Clown, I Amuse You, o Joe Pesci no. Ah, sim, sim, sim. Sabes? Mário Mendes, 29. Obrigado pelo Eduardices. Só de o ouvir fico com vontade de fazer. Ai, o caralho, vou repetir. Obrigado pelo Eduardices. Só de o ouvir fico com vontade de tentar fazer stand-up. É uma das melhores críticas que me fazem, às vezes, quando cruzo com alguns open mics, agora que estou a começar, que me dizem: "Epá, foi ouvir-te a falar do humor lá no Eduardices que me fez acreditar que era mesmo isto que eu queria fazer." Pá, isto a mim deixa-me, por um lado, deixa-me honrado e por outro também deixa-me. Epá, sou muito tagarela, pá. Tipo, eu não sei o que é que estou aqui a dizer, que já que as pessoas querem fazer isto, espero que não seja mau para elas, mas fico honrado quando me dizem isso. As bases do Eduardices era um bocado para isso, para falarmos um bocado da coisa técnica de ser parvos lá e ser coisa técnica, a coisa técnica também de ser falada. O rapaz que há pouco falámos, o menino Henrique, Sim. para quando a maravilhosa viagem do Alfa 2? Tens que me explicar. Eu não estou a Pá, apanhar. eu escrevi uma peça uma vez. Sucintamente é, uma Sim, empresa privada tinha os direitos sobre uma personagem que se chamava Alfa, que é da Porta Editora. ok, E tinha os direitos dessa personagem para cena só. ok. Essa personagem até era a personagem dos manuais do primeiro ciclo. Está na moda, os miúdos todos sabem que é um Alfa por causa disso. E na altura, ela pediu a muita gente para ir escrever uma peça para aquilo, a ver se conseguiu fazer um teatro daquilo. E disse-me: "Eduardo," tentou várias vezes, disse-me: "Eduardo, tenta lá tu." Pá, eu escrevi uma peça de teatro tendo em conta coisas que falei com ela que eram importantes para aquilo, a ideia que eu tinha. Pronto, eu desenvolvi uma peça de teatro, apresentámos aquilo e depois a diretora da Partitura estava lá e disse: "Epá, adorei a peça, gostámos mesmo da peça e gostámos muito da personagem principal da peça, não sei o quê." E depois a diretora disse: "A personagem principal é o Eduardo, foi quem escreveu." Pronto, ela deu ali duas de letra comigo à porta, deve ter gostado de mim. Passado uns dias disse: "Olha, tu não queres fazer daquela peça um livro aqui para a Porta Editora?" E eu, claro, mas tenho que mudar o ponto de vista, que não está muito peça, tenho narrador, deixem-me. Pronto, depois perdi, fiquei um bocado em pânico, como é que eu vou mudar isto tudo? Como é que eu mudo o ponto de vista disto tudo para isto ser uma história e não ser uma peça de teatro? Então o que é que eu fiz? Mantive
uma personagem que tecnicamente iria ter o lugar de narrador e a pessoa que está a ler o livro basicamente é esse narrador, estás a ver? Consegui dar ali um twistzinho ao ponto de vista e fazer daquilo um livro, eles gostaram daquilo, fizeram um livro. Respondendo à pergunta, tenho uma ideia apalavrada com eles, de uma ideia que eu já tinha com o livro, primeiro do que tinha do Alfa, porque o Alfa surgiu, foi mesmo tipo aí do céu, que eu já tinha ideias para livros de crianças. Falei-lhe de uma ideia, porque ela me pediu para eu ter ideias. Ora, diz lá mais ideias, a ver, não sei o que, sei que mais explorámos ali, eles gostaram de uma ideia, e eu tenho, ainda por acaso falei desta semana sobre essa ideia, porque eu vou começar a escrever, vou tirar uma manhã das semanas para escrever essa ideia. Não será a maravilhosa viagem do Alpha 2, mas será um outro livro para crianças que eu vou tentar escrever. Sou um autor, Roberto. Diz lá ao teu amigo Rui Mesquita que eu sou um autor, percebes? Se isto não correr bem Não é no meu amigo, stand-up, eu tenho eu não sei quem é. Cara, eu sei, eu não sei. Eu acho que sei quem é. É claro que isto não dá para ver o tom, mas eu acho que foi mais a brincar do que outra coisa. Sim, pode ser, pode ser. O nome diz-me alguma coisa, eu não estou a ver quem é. Mas eu depois sei de explorar. À porta, de explorar a morada dele. Deixa-te estar. Era fixe estar aqui com esta coisa de pá, porque eu acho que tem uma característica que não vai dar bem com as pessoas que não gostam de mim, pois agora hoje às 7h15 estava à porta da casa do Rui Mesquita. Não, pá, o Rui Mesquita tem toda. Então, Deixa estar o rapaz. o Sr. Henrique, já mostraste o pénis em público em frente a estranhos. Quando o Sim. mostras a mim? Diz o Henrique Silva, a próxima vez que estivermos juntos, É a se me primeira lembrar, eu coisa. mostro. Porque às vezes ainda tenho essas tendências, por exemplo, outro dia estávamos o grupo de humoristas e eu pus a pila de fora, estava mesmo fechado e estava muita gente à volta. E eu pus a minha pila fora, a sorte dela ser pequena. E então estive ali durante 1 minuto e meio com a pila de fora só para fazer rir um deles. Nunca tinha visto esta frase. Para a exposição sem ser notada pelo público em geral, neste caso estávamos numa roda, se fosse muito grande, alguém via. Criava sombra e tudo. A minha não, eu estava ali, percebes? Eu abri as calças, tirei a pila de fora, estávamos ali os humoristas e passado 1 minuto e um quarto alguém diz assim, aquele atrasado mental está com a pila de fora e começa a rir. Pronto, isto mais para os fazer rir. É um tamanho que não ofende. É um tamanho que não ofende, claro. É Henrique, está respondido. Estou mortinho para te mostrar. Se calhar, olha, Henrique, quando acabar o podcast eu vou-te mandar uma mensagem. É uma fotografia, pronto, abre. Está aí, está feito. Sim. Mas tocando, salvo seja, na pila, e há pouco falámos no cu, eu acho que até há aqui uma pergunta do cu. O que é que tu sentes? O teu cu já foi alvo de crítica. O que é que tu sentes quando há humoristas que, pé atrás, quando tu mostravas o cu e tu vês a mostrar o cu? Não vi ninguém mostrar o cu que tivesse com o pé atrás. Eu cheguei a um ponto em que já não acho muita piada eu próprio a mostrar o cu. Então acabei por deixar de mostrar. Isto já acaba por ser mito, que eu já não me lembro da última vez que estive nu em palco. O que eu acho que é aquela coisa que eu vendia, que eu gosto de esticar a corda e para mim eu gosto de explorar todos os limites e para mim qualquer coisa vale para fazer rir as pessoas e isso incluía nudismo. As pessoas que duvidavam disso antigamente acho que já conseguem olhar para o meu trabalho e pensar assim, pá, ele tem a sua verdade e o que ele está a dizer não se aplica a mim, mas o que ele disse até tem algum propósito. Acho que isso aconteceu. Acho que não vi ninguém. Também não penso muito nisso, sabes? Ai, agora andaram a criticar, agora fazem igual. Não penso muito nisso. Fico lisonjeado muitas vezes quando vejo, olha aqueles a fazerem meios solos no CCOP. Okay. Nós é que tivemos a ideia de fazer meios solos no CCOP, agora está. O CCOP não tinha tido stand-up nunca lá na vida, no ano passado teve 35 espetáculos lá. Tipo, isso deixa-me lisonjeado, sabes? É tipo, as pessoas, sem estarem a dizer, sem darem contas, estão a valorizar os meus pormenores. El Monte, deve ser Luís Monteiro ou algo do género. Preferias atuar uma noite com o Diogo Faro ou fazer um vídeo com o Tiago Paiva? Pá, vou responder a primeira porque já aconteceu. Eu comecei por. Eu a primeira vez que conheci o Diogo Faro, eu dei-me bem com ele. O meu problema, eu não tenho problema nenhum com o Diogo Faro. Eu não vejo conteúdo do Diogo Faro, não odeio o Diogo Faro. Não me lembro da última coisa que vi sobre ele. A única coisa que eu defendo em relação ao Diogo Faro é: eu, para mim, há espaço para tudo. No humor, menos para moralismo. E ele foi para um sítio onde é muito moralista. Pronto, o meu problema é só esse. Agora. Também era um problema de eu achar que ele se considerava humorista. Eu não sei se ele se considera humorista, já ouvi dizer muitas vezes que não se considera, não o vejo a fazer stand-up, vejo a fazer o trabalho dele por outro caminho, aí já não tenho qualquer problema com ele, percebes? Tiago Paiva, acho mesmo execrável, por isso o rapaz é uma máquina, o Tiago Paiva, que é isso que depois também acontece. Aquele gajo não chega, ou não sei quem, ou o Trump, ou não sei, ou o Tiago Paiva. Atenção que as coisas não acontecem por acaso. Atenção que o gajo não tem o bolso cheio por acaso. É um gajo lixado. Eu não me identifico com a pessoa que ele é. Só isso. O Rui
Z era o teu agente, não era? É provável que seja. Este Deixa-me ver o tom da pergunta, já te disse aí agora. é que são duas. Este podcast não era só para humoristas? Ah, não, é provocação. É ele, não é? No outro dia pus uma fotografia de mim a atuar num sítio sem ser o Ferro e o meu ex-agente comenta. Eu pensei que o Eduardo só chamava humoristas a palco, mas afinal também faz stand-up. Ele é sarcástico comigo, gosto de Das coisas que eu mais gosto de ver nos comentários do Eduardices, ele tem sempre lá uma. estar constantemente, desde que, mesmo deixando de ser meu agente, está constantemente a tentar pôr o meu algoritmo a trabalhar melhor. Ele comenta 14 vezes todos os meus vídeos. Se algum dia houver um roast em que és o homenageado, ele já tem 2 horas escritas. Pelo organizador. Mas o Rui só trata assim mal gente que ama mesmo a sério. E ele, mais uma vez, isto que ele está a fazer para fora pode parecer aquele gajo é um hater. Quem não conhecia mesmo nada diz aquele gajo é um hater, não sei o quê. E para mim, isto é demonstrações constantes de amor e afeto que o Rui me dá. Próxima pergunta dele. Já tinha pedido perguntas já há algum tempo. Está aqui, não sei se faz sentido, mas faço-a na mesma. Quando é que Diz-me. ele ganha vergonha na cara e me devolve os meus discos externos? Já está, foi esta Ah, tá. semana. Muito tempo depois. Mesmo assim, foi muito tempo depois. Ok, já não faz sentido. E foi-se a ver, e os discos não eram tão assim importantes. O que ele queria era sentar comigo lá no estúdio dele uma manhã. Eu vi o brilho, sabes aquele brilho que o João Pedro tem? Ele tinha saído. Faltava-lhe ter o Eduardo ao pé dele, já estava com saudades. Só faltou dizer leva os discos outra vez, que é para teres uma desculpa para voltar. Fui lá, ele teve uma ideia e o que é que vai acontecer? Em vez de trazer discos, te trago coisas que são bem mais caras que discos. Porque ele sugeriu, percebes? Está a arranjar desculpas para tu voltares, é isso? Leva-me os discos, são baratos, para levar esta câmara custa 3.500 paus. E o meu trabalho e a minha mão de obra em conjunto, percebes? Acho que é Luís Monteiro. Que projeto gostarias de fazer com o Bruno Nogueira? Pá, eu só queria sentar-me com ele. Eu só queria sentar-me e dizer assim: "Olha, ouve isto e diz-me o que é que tu achas." Eu só queria ter, não sei se é propositado ou se sou eu que gosto de embelezar a minha vida constantemente, mas eu sinto que o Carlos Coutinho Vilhena é muito aéreo e quando eu estou-lhe a contar uma ideia minha, ele foca, ok? Isto pareceu-me acontecer 2 ou 3 vezes, porque ele, apesar de saber que eu sou precário, entende que eu penso nas coisas. Parece-me a mim. Eu só queria que o Bruno Nogueira sentasse comigo e dissesse assim: fala-me sobre as tuas ideias, ou me dissesse assim: olha, Eduardo, tenho esta ideia, preciso de ajuda. Nem que seja para ser ator, para escrever, mas o que eu queria mesmo era estar, se fosse eu a mandar, era estarmos fechados num hotel durante meio ano a criar uma coisa de zero com ele. Adorava. Isso tipo é uma. E quando isso acontecer, eu estou. E tem que ser mesmo com ele. Tenho aqui mais, mas algumas já foram feitas. O senhor Jorge Gonçalves, Claro. MDP, e ninguém me prova o contrário. Estás a ver? Foi de encontro à conversa que estávamos a ter. Estás a ver? Melhor deixa para isto, só. Vocês estão a brincar comigo, ok? Vocês não abrem os olhos. Entra sempre assim. É grande Jorge, pá, grande Jorge. Então, em jeito de remate, eu recordo-me de estás a falar, já não sei se foi na primeira conversa, se foi na segunda, um pouco até inspirado no Bruno Nogueira, de estás sempre à procura de fazer outra coisa. Falámos no Minimamente Conhecidos. O salto que tu deste foi para o Eduardices porque quer fazer outra cena que não tem nada a ver com o projeto que estava atrás. Agora tens este projeto deste podcast. O que é que tu estás a pensar fazer que não tem nada a ver com tudo o que está para trás? Tu chegas a um ponto da tua carreira que, para conseguires, eu continuo a achar que o minimamente conhecidos foi bem conseguido. Em tudo. Para eu pôr em prática ideias que eu acho que tenho, que estão a esse nível e ficarem melhores, serem um upgrade na minha carreira, Sim. envolve dinheiro. Tenho 3 ou 4 ideias de ligar motor, que é o que eu costumo dizer, não são ideias que. É o que é o Idor disse, é dar um bocadinho qualquer coisa ao público semanalmente. Tenho 2 ou 3 ideias. Uma delas surgiu por causa de ir entregar os discos ao Rui Almeida, de explorarmos, que ele gosta muito de me ver de uma maneira e acha que eu devia explorar essa maneira. Vamos explorar um bocadinho a ver o que é que dá. E tenho uma outra ideia que não me sai da cabeça que eu quero fazer com os chimpas, que eu acho que. Eu sempre penso uma ideia e me rio logo. Mal penso na ideia, dá-me muita vontade de fazer. E poucas vezes eu tive uma ideia que acontecesse sempre isso, e com essa está sempre a acontecer. Tenho uma outra ideia que é um drama, é pesada. Nós não falámos, mas eu recordo-me de ouvir falar no Eduardices, já não me Eu recordo com falo quem. mais sobre as ideias que ainda não saíram, mas pronto. É uma ideia que já envolve dinheiro, mas que, por exemplo, pessoas que eu amo, pensadores artísticos portugueses que eu amo, me disseram, mesmo como ultimato: Eduardo, começa a arranjar maneira de fazer essa ideia. Tu tens que fazer essa ideia. Pá, isso é que me dá força depois de, ó pá, se calhar vou ter que.
Entretanto, surgem, no meio de andarmos isto tudo, surgem contactos às vezes maiores que uma pessoa está à espera e que depois abrem portas. Às vezes surgem à minha volta contactos desses. Eu estou sempre atento a tentar vender o meu peixe, deixa ver. Tenho ideias maiores do que eu já fiz e eu acho que são interessantes, que podem sair, entretanto. Já aprendi isso, que é, eu prometo muito, estás a ver? Mas tudo o que tens prometido, as coisas. Mais ou menos, mas sai tudo com delay. Eu tenho uma ideia que já tenho há 15 anos, que todos os humoristas a quem eu conto riem-se, partem-se a rir, que seria completamente estúpido. É fácil, é barato, é fácil de fazer, só que ainda não tenho os conhecimentos entre os humoristas grandes para conseguir levar gente lá a fazer. Mas isso Mas, fazia-se bem, estás a ver? Pô, mas eu estou a deixar que essa ideia perca qualidade porque estou a deixar passar tempo. o Salman Rushdie, aquele que levou uma facada no olho, há ideias que ele tem desde o início do caminho como escritor, só agora é que está a conseguir chegar a elas. Epá, eu acho que isso é. O Seth Rogen e o colega de escrita dele, eles, a primeira coisa que escreveram na vida foi o Superbad. Clássico. E, aliás, clássico. eles dizem até que eles conheceram-se num bar mitzvah, porque eles fazem aquele curso, já falei disto, os judeus fazem aquele curso para fazer o bar mitzvah. Eles dizem, já os ouvi dizer, que eles ficaram a ter a certeza absoluta que iam trabalhar toda a vida e que iam ser melhores amigos nesse guião. E é o guião, primeira coisa que escreveram, já viste as voltas que as cenas dão. Poético, isso às vezes. Aquilo que estavas a dizer em relação à ideia, quando deixa de ser uma ideia, passa quase uma possessão. Estás sempre a ser assombrado pela ideia. No início, muito onde é que tu queres chegar, e eu dizia, pessoal, eu só quero tirar estas ideias da cabeça porque elas estão-me aqui a doer e se eu não as tiro eu morro. O minimamente conhecido sai assim, pá, eu vou morrer. Pessoal, se não tiver isto da cabeça eu vou morrer. E muitas vezes é isso, é eu querer espaço para outras coisas. Não quer dizer que as minhas ideias sejam muito boas, não, é o que é. Rui Mesquita, é o que é. Acho que foi a segunda conversa, para fechar. Tu disseste que querias engordar naquela altura. Para Sim. engordares, estavas a comer neste um. E a pergunta que te faço, tens comido neste um? Pá, desisti. Mente magro, toda a gente diz que eu estou mal. Ou seja, Às vezes, aliás, desisti, a minha mãe não sabe disso, que eu tenho ali 15 sacas neste um. Cada vez que ela vem cá, diz-me, Eduardo, olha, tem aqui 15 sacas neste um. ou seja, no cenário apocalíptico, Tu pensas que eu estou a gozar, mas eu mando uma fotografia facilmente e manda e tu vais dizer, não, ele tem 15 nestes uns alinhados. Tenho mesmo 15 nestes uns alinhados. ou seja, tem uma dispensa só com neste um, é isso que estás a dizer? E anteontem comi neste um, por isso estou a ser um bocadinho mentiroso. Essa coisa para engordar... Desististe desse projeto? Pá, eu é sempre assim, eu tenho muito entusiasmo por muita coisa. Normalmente dura 3 dias. Se passar os 3 dias é para a vida. Só essas é que eu compro. Está feito. Queres dizer alguma coisa para fechar? Não, está tudo dito. Gosto muito de vir Está aqui, feito. gosto muito de ti, gosto muito de conversar contigo. Terceira vez, é trick, não é? Como se diz na gíria futebolística. Falta, tu vis ao Eduardices, tu também, lá está, estás aí enterrado e nunca queres sair daí, só queres é receber pessoas, não queres fazer sala. Tu davas para tudo menos presente da República. Tu fazer sala não é contigo. Tu disseste que mais tarde ou mais cedo tinhas que ir ao Eduardices. Agora estás com um problema que é, todas as metáforas linguísticas portuguesas vão de encontro a isso. Strike, mesmo as americanas, strike 3. A terceira é de vez. O que é que eu quero dizer com isto? Que é arranjar lá a maneira de, na tua vida muito preenchida, que deve ser uma coisa, meu Deus, de dares um saltinho, conheces, olha, vinhas numa terça-feira, assistias a um ferrozito, vias o podcast live, até poderias ser um dos convidados, porque vai sempre haver convidados do podcast do trailer, que comprem bilhetes, já agora deixam-me fazer o plug, terças e quartas-feiras, estejam atentos, se quiserem saber mais informação, ferro.comedy club, é ali ao lado de São Bento para quem não conhece nada. Ah, é caro! Não, tens 3 preços, 3, 6, 9 euros, já não há desculpa para nada. 3 tipos de noites, apareçam por lá, os links estão no nosso Instagram, temos um Linktree também, com os links todos, as noites temáticas, as noites de terça-feira, está lá tudo, por isso não tem desculpas, apareçam por lá, nomeadamente você, Sr. Roberto.